Pessoal, a gente vai falar sobre esse assunto de inteligência artificial e é o assunto da nossa geração, da geração de vocês. Porque a inteligência artificial ela se tornou muito famosa nesses últimos 2, 3 anos e agora nas redes sociais, em todo lugar, cada hora aparece uma ferramenta nova lá de inteligência artificial fazendo alguma coisa, né? Isso é muito legal. Mas a inteligência artificial, ela não é de agora, tá? Ela se popularizou, está se popularizando agora por causa das redes sociais. Porque recentemente a empresa OpenAI, que é a dona do ChatGPT, todo mundo aqui conhece o ChatGPT? Já mexeu, fala, tá ok. Então a dona do ChatGPT é a empresa OpenAI. E a empresa OpenAI, em 2020, ela lançou o primeiro modelo dela. E aí começou a ficar famoso, começou o pessoal a conhecer, entender mais o que era essa inteligência artificial. E começou a se usar o chat de texto. Isso foi em 2020. Em fevereiro de 2023, a empresa Meta, todo mundo sabe quem é a empresa Meta? É a dona do Facebook, né? Mark Zuckerberg. Então ele disponibilizou gratuitamente um modelo de inteligência artificial chamado Llama, em fevereiro de 2023. E aí os programadores foram pegando esses modelos, que eram modelos avançados, e foram aplicando e desenvolvendo várias coisas legais com a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, como vocês conhecem hoje, ela ficou famosa por isso. Pela empresa OpenAI, em 2020, ter lançado o ChatGPT, e porque em fevereiro de 2023, a Meta disponibilizou um modelo de linguagem publicamente. E aí os programadores conseguiam pegar esses modelos, alterar, otimizar e usar para diversas coisas. E aí a gente começou a ver criação de imagem, criação de vídeo, criação de apresentações, criação de som, de música e por aí vai. Então, sempre quando eu começo falando de inteligência artificial, eu começo dizendo o que a inteligência artificial não é. Tá? Então, o que a inteligência artificial não é? Ela não é um supercomputador que tomou consciência própria e está por aí planejando dominar o mundo. Tá? Ela não é isso. Por mais que pareça engraçado, eu já ouvi gente grande pensar assim, dizer, não, uma hora isso aí vai assumir o controle, vai lançar bomba nuclear e por aí vai. Então, primeiro, a inteligência artificial ela não é isso. Isso veio por causa da desinformação. Porque quando a gente tem um tema novo, né, começa daqui a pouco surgir os especialistas falando um monte de bobagem, né? Então começa a ter influencer, o pessoal que descobriu uma ferramenta ali começa a falar e fazer afirmações. E essa desinformação vai se propagando mais rápido do que de fato é informação, né? Então a gente vai entender bem o que é o conceito. Então primeiro, a inteligência artificial não é isso, tá? Então uma definição simples do que é a inteligência artificial, ela é um programa de computador. Ponto. Simples assim, tá? Assim como você tem o Windows, você tem o Google, você tem o seu Word, o seu PowerPoint no computador, a inteligência artificial é um programa de computador, foi programado para fazer uma tarefa, tá? Então é isso que a inteligência artificial é, um software, um programa de computador, tá? Ele tem as suas características, mas ele não passa disso, um programa de computação, tá? Então vamos lá, a gente vai dar um panorama sobre inteligência artificial, né? Deixa eu mostrar aqui o nosso roteiro. A gente vai começar falando o que é IA, a gente já começou a falar e a gente vai formar um conceito de forma bem objetiva. Depois a gente vai falar da IA generativa, que é o que ficou famoso, que é o que você tem acesso. Quando você vai lá no ChatGPT, você vai em alguma inteligência artificial que gera imagem, que gera vídeo, que gera post nas redes sociais. Tudo isso é um braço da inteligência artificial, uma subcategoria chamada de inteligência artificial generativa. Tá? E a gente vai entender o que é. A gente vai ver os impactos da IA na saúde, tá? Então, por não ser um assunto recente, já é antigo, então tem empresas que já começaram a aplicar modelos de linguagem na área da saúde, já tem resultados, então a gente vai conhecer os impactos que isso tem trazido e até alguns programas que hoje tem no mercado que podem ser utilizados nessa área. Tá? E aí a gente vai ver a IA na odontologia e aí a gente vai ver de forma bem prática. Vou mostrar as ferramentas que a gente tem hoje gratuitas e as pagas e o que a gente pode fazer com elas, tá? Então, quando a gente chegar aqui na IA, na odontologia, a gente vai para a prática, tá? Então, o conceito teórico é bem objetivo, é bem rápido. No final, eu vou disponibilizar aqui na tela um QR Code, onde você vai poder acessar uma pasta e nessa pasta vai ter essa apresentação de slide, ela vai ter um e-book lá que eu escrevi para vocês e nesse e-book tem vários exemplos de prompts que você vai poder ir lá copiar e colar em alguma inteligência artificial de geração de texto como o ChatGPT e você vai começar a poder operar já e ver resultados no seu dia a dia, na questão acadêmica. Então você vai aprender a usar essas ferramentas e o e-book é um manual objetivo, tá? Trazendo informações, nomes de programas, links e alguns exemplos de prompts para vocês usarem. Tá? Então, material bem objetivo.
Então, no final vai ter esse QR Code, vocês vão ter acesso à pasta, a professora depois vai pôr lá no portal do aluno, né, para vocês acessarem, e lá vocês vão ter esses materiais, tá bom? O e-book, esse material e um site também. Eu criei um site onde eu coloquei lá as principais ferramentas de inteligência artificial. Então, cada semana que passa, surge uma dezena de ferramentas, e às vezes é difícil para quem não conhece identificar qual ferramenta faz o quê, de centenas que já existem, né, se não chegar aos milhares. Então eu fiz um site com as principais ferramentas categorizadas lá para facilitar. Então lá você tem as IAs de geração de imagem, de geração de vídeo, de geração de áudio, de gerar música e outras que vão estar lá, tá? Então nessa pasta também vai ter o endereço do site lá para vocês visitarem. Ali você consegue muito mais fácil testar as ferramentas e aplicar no seu dia a dia, tá bom? E na prática nós vamos ver os exemplos de prompt, né? E a conclusão. É isso aí. Que é a inteligência artificial, né? A gente viu que ela não é, né? Ela não é um supercomputador aí querendo dominar o mundo. O que as pessoas confundem por causa do nome, né? Inteligência artificial. Às vezes eu converso com alguém e quando fala de inteligência artificial, a pessoa cria um conceito de que é alguma máquina ou algum programa, algum computador que começou a pensar por si mesmo, né? Porque o nome sugere isso, né? Inteligência, né? Então, inteligência é característica do ser humano, né? Então, quando você fala que existe uma inteligência que é artificial, as pessoas já começam a pensar, nossa, as máquinas estão pensando, né? Agora as máquinas podem tomar as decisões. E não é isso, tá? Como eu falei para vocês, a inteligência artificial ela é um programa de computador que tem um objetivo, foi programada, desenvolvida com foco, com objetivo, tá? E por que ela é chamada de inteligência? Não é porque ela pensa por si mesma, é porque ela hoje tem características que antes só pertencia aos seres humanos. Como ver, como ouvir, como falar, como resolver problemas, como perceber o meio ambiente, como interagir através de fala ou texto. Então isso é uma característica do ser humano. Então quando se criou um programa, uma máquina que pudesse fazer isso, logo se atribuiu esse termo de inteligência, né? Então os programas agora têm uma certa inteligência porque eles foram programados para aprender com as informações que eles recebem. Então essa é a primeira característica para você se lembrar da inteligência artificial. É um programa capaz de aprender. Ok? Tomar decisões. Os programas de inteligência artificial eles podem tomar decisões, algo que é relativamente novo. Porque os programas antes, eles faziam uma análise, eles recebiam dados e eles executavam uma tarefa, e ponto. Então, eles não tomavam decisões por si mesmos. Então é um caminho de sim ou não. Se acontecer isso, ele segue o caminho. Se não, ele segue outro caminho. Agora, com a inteligência artificial, você pode treinar o modelo, como é falado na inteligência artificial, que é dar mais informações para que o programa aprenda. E a partir desse leque de informações, ele tomar a própria decisão com o objetivo de chegar na sua finalidade. Então, quando você tem um programa de computador e você coloca ele num robozinho, imagina que a gente põe um robozinho aqui na sala que tem rodas, e o objetivo dele é chegar até a porta. Então, eu dou para ele várias informações, coloco nele sensores para que ele detecte os obstáculos, e coloco nele um giroscópio, que é um sensor para ele saber a direção, coloco nele uma bússola para ele se orientar, e aí eu vou colocando uma série de sensores e dando uma série de informações. Então eu ponho um programa de inteligência artificial nele para que ele analise todos esses dados e vá tomando decisões para cumprir o objetivo de chegar até a porta. Então o que o robô começa a fazer? Vocês viram aqueles aspirador automático inteligente que você põe em casa? É mais ou menos isso. Você solta ele lá e aí ele começa a mapear. Ele tem sensores e ele sabe, aqui tem parede, ele anda, aqui tem um obstáculo, que é um sofá, aqui tem um corredor. Então, ele registra essas informações. Então, ele tem uma bússola, ele se orienta, se localiza, ele tem um giroscópio, então ele diz, quando eu estou virado ao norte, eu tenho à minha direita um obstáculo, à minha esquerda um obstáculo, atrás, e eu tenho um corredor aqui mais ou menos a 45 graus dessa posição. Então, ele vai absorvendo essas informações e vai registrando no seu programa as informações do seu ambiente. Então ele passa a se tornar inteligente. Porque quando você solta ele para ele limpar, ele começa aí, ele já não tromba mais os obstáculos. Ele vai até a parede, ele para, vira, ele vai pelo corredor, ele entra debaixo das mesas. Uma hora a cadeira está fora do lugar, ele bate, então ele volta, ele falou, agora tem um obstáculo aqui. Então ele recalcula e reprograma. Então é assim que a inteligência artificial ela trabalha de uma forma bem geral, tá? Só para a gente entender esse conceito. Então a tomada de decisões é nesse sentido. Eu tenho informações, eu tenho um banco de dados, eu tenho muitas informações lá, e a partir dessas informações, então, eu tomo decisões que é com o objetivo de alcançar um fim. Outra característica da inteligência artificial, além de aprender,
raciocinar, resolver problemas, perceber o ambiente. Interagir em linguagem natural. Existe uma ciência dentro da inteligência artificial, que é a NPL, que é o processamento de linguagem natural. Então hoje você fala com o ChatGPT como se você estivesse falando com uma pessoa. Vocês já testaram esse modo no seu ChatGPT? Tem um microfoninho lá. Antes tinha um microfoninho que você gravava a voz e mandava, ele convertia em texto e respondia. Agora tem uma função tipo live ao vivo lá. Você habilita e você começa a interagir com ele. Me conta uma piada, como vai você? Quem descobriu o Brasil, você vai falando e ele vai interagindo e respondendo de forma natural. E isso hoje é possível devido a modelos de linguagem que se desenvolveram para processar milhões de dados de fala, de comunicação. Então a IA também tem essa característica de interagir em linguagem natural, seja por texto ou por fala, e em qualquer idioma. Outra característica da inteligência artificial, dos programas de inteligência artificial, é o processamento de grande volume de dados. Então por que a inteligência artificial ela se popularizou e hoje é possível a gente interagir e a gente usar os benefícios da inteligência artificial? Porque do ano 2010 para cá, houve uma grande evolução no hardware. O que é o hardware? São os componentes que fazem o processamento do computador, tá? CPU, a memória, as placas, os componentes físicos que vão dentro do computador, eles têm uma limitação de processamento, de velocidade. Esse hardware ele foi evoluindo ao longo dos anos, de forma que hoje o processamento ele processa milhões e milhões de dados em fração de segundo. Então isso só se tornou possível hoje, a inteligência artificial, por causa dos processadores. Então o que acontece? A inteligência artificial ela tem uma característica que é processar um grande volume de dados. Quando a gente fala de grande volume de dados, a gente fala na casa dos trilhões de parâmetros. Na linguagem, na inteligência artificial, usa-se o termo parâmetro. E esse termo é importante nós entendemos. O que é o parâmetro? Né? O ChatGPT hoje ele tem acesso a um banco de dados com mais de 1,5 trilhões de parâmetros. Então, quando você faz uma pergunta para o ChatGPT e ele te responde ali em fração de segundos, ele analisou dados aí na casa, pode ter analisado dados na casa dos trilhões. Tá? Então, para vocês entenderem como que funciona essa questão dos parâmetros, vou dar um exemplo. No WhatsApp, quando você vai escrever uma mensagem para alguém, você percebeu que quando você digita lá e você começa a digitar as primeiras letras, ele já sugere para você a palavra? Então, você vai digitar o nome de alguém, ele já, em cima, ali na barrinha, ele coloca o nome completo da pessoa. Você vai digitar lá médico, você coloca MED, ele já coloca a palavra médico em cima. Vocês já viram isso quando você está digitando? Esse autocomplete, ele usa parâmetros que são características do seu perfil. Um exemplo, quando você loga na sua conta, lá do WhatsApp, ele começa a aprender com você. Então, se você usa palavras do contexto da odontologia, por exemplo, toda palavra que você digita e envia uma vez, duas vezes, ele reconhece aquilo como um parâmetro que faz parte do seu perfil. Então, quando você acessa a sua conta, o seu login lá, ele tem o acesso aos seus parâmetros. Então, quando você vai digitar lá, profilaxia. Então, é uma palavra que eu, Leandro, não uso no meu contexto. Então, quando eu for escrever lá no WhatsApp, eu vou escrever profilaxia e ele não vai dar sugestão, porque ele não sabe o que é aquela palavra, ele não conhece aquela palavra no meu contexto. Mas se você já usou esse termo antes, você logado na sua conta usou, assim que você começar a escrever, ele vai sugerir para você lá em cima a palavra profilaxia. E aí facilita, você dá um enter ali e vai a palavra toda. Então esse é um exemplo do que é parâmetro. Então o WhatsApp ele salva na sua conta, vinculado à sua conta, lá no banco de dados dele, os seus parâmetros, aquilo que tem a ver com você, com o seu contexto, com as suas palavras. Deu para entender o que é parâmetros? Legal. O aprendizado de máquina agora. A gente estava falando do processamento de grandes volumes. Quando você interage com alguma inteligência artificial, ela acessa parâmetros na casa dos bilhões. E a gente eu vou dar um exemplo prático disso. Aprendizado de máquina é uma outra característica da inteligência artificial. A inteligência artificial ela é perita em reconhecer padrões. Você já vai ver a aplicação que isso tem na área da medicina, da odontologia. Reconhecimento de padrões. Cada caractere digitado ele é convertido em zeros e uns e é o que o computador entende. À medida que o computador começou a entender áudios, vídeos, imagens, sons, ele converte tudo isso em dados e ele pode processar esses dados.
Então, tudo que se torna digital é possível ser processado por um programa de inteligência artificial. Eu preciso dar o exemplo de como a inteligência artificial generativa, ela cria imagens. Todo mundo já viu em alguma rede social as pessoas criando imagens com prompts? Vai lá, escreve alguma coisa e sai uma imagem. E aí fala, agora faça essa pessoa aí com uma camisa laranja, e aí a imagem aparece. Como que isso funciona? Imagine que um programa, ele reconhece imagens. Tá? Então ele tem um banco de dados. O que é um banco de dados? É como se fosse uma pasta lá que está os arquivos guardados onde ele tem acesso. Então isso, na área de desenvolvimento de software, se chama banco de dados. Então ele tem lá os arquivos guardados, e esse programa de inteligência artificial que reconhece e trabalha com imagens, ele tem lá um banco de dados com imagens. Então a inteligência artificial é perita em reconhecer padrões. E ela é perita também em classificar dados. Então pense assim, o programador vai lá, fez um programa, e aí ele coloca lá no banco de dados, para o programa acessar, algumas imagens. E ele classifica. Então ele põe lá a imagem de uma árvore. E aí ele escreve lá, isso é uma árvore. E aí ele coloca a imagem de um ser humano. Ele diz, olha, isso é um ser humano. E aí agora ele coloca milhões de imagens de árvores de todo que é tipo, e ele classifica. E ele diz assim, essa árvore é do tipo palmeira. Essa aqui é uma bananeira. Essa aqui é uma castanheira. Ele vai classificando. E depois ele coloca a imagem de um ser humano. E aí ele coloca milhões de imagens de ser humano nesse banco de dados. E aí ele diz, isso aqui é um ser humano adulto, esse aqui é um homem, esse aqui é uma mulher, esse aqui é uma criança, esse aqui é um idoso. E tá lá, diversas imagens em várias posições, sentado, em pé, de todas as cores, de todas as raças. E aí depois que ele tem o banco de dados com essas duas informações, de árvores e humanos, aí eu digo para o programa o seguinte, gere para mim a imagem de um ser humano embaixo de uma árvore. Ele já conhece o que é um ser humano, e ele já conhece o que é uma árvore. Então, ele consegue, identificando os padrões de uma árvore, ele consegue gerar, gerar entre aspas, porque ele não está criando algo do novo, tá? Ele está combinando dados. Então, ele gera uma árvore e gera um ser humano embaixo da árvore a partir dos dados que ele conhece, que ele tem. E aí eu digo para ele, faça essa árvore mais alta, então ele coloca um tronco mais comprido. Agora, esse ser humano eu quero que seja uma criança, faz ela sentada, e aí a inteligência artificial vai gerando essas imagens. Então, esse é o conceito. Deu para entender como é que ele cria, entre aspas, as imagens? Então são milhões e milhões de dados de treinamento que se chama. Para que servem esses dados? Para treinar o programa. Então o que o programa faz? Ele classifica os dados e ele age por comparação. Então ele diz, essa árvore ela é do tipo palmeira. Então ele tem milhões de árvores ali que são palmeiras. E ele identifica padrões. Então os pixels que ele analisa, que ele transforma em zeros e uns, ele consegue compor uma imagem e dizer, as palmeiras ela tem um tronco fino, alto, tem folhas, diferente dos coqueiros, tem coco e tal. Então ela consegue classificar esses dados e consegue a partir daí gerar novos dados. Isso funciona tanto para imagens, como para vídeo, como para sons, para música, para voz. Então o que é possível hoje fazer com a inteligência artificial? Vou dar só alguns exemplos aí para despertar a mente de vocês. Se eu precisar clonar a voz de alguém, seja essa pessoa viva ou não, se eu tiver um modelo da voz dela, eu consigo treinar a inteligência artificial para reconhecer aquele padrão de voz, o tom, a ênfase. E eu posso dizer agora para o programa, dar um texto para ele, dizer, narra esse texto aí com a voz que foi criada. Então nós podemos, a partir dos dados de entrada, treinar o modelo para que ele aprenda os padrões daqueles dados. Seja imagem, seja vídeo, seja voz, qualquer dados que a gente consiga digitalizar, e o programa vai conseguir ler, ele consegue identificar nele padrões. Então isso deu um salto na nossa questão de tecnologia, porque a partir daí nós ganhamos em eficiência. Imagina o que não se pode fazer. Você faz em segundos o que um artista levaria horas ou dias para fazer, organizando a imagem. Hoje, uma pessoa que trabalha com edição de imagem, de vídeo, ela leva horas para criar uma arte, ajustar a iluminação, colocar o texto. E hoje a inteligência artificial gera isso em alguns minutos. E você faz isso de uma forma eficiente, eu diria, você precisa conhecer um pouco de engenharia de prompt. Quem já ouviu falar em engenharia de prompt? Alguém já ouviu falar desse nome? Engenharia de prompt é uma profissão que vai surgir agora e seus filhos vão provavelmente se candidatar a vagas de engenharia de prompt. O que é engenharia de prompt? A inteligência artificial, ela tem um campo onde você escreve as mensagens para ela, certo? No chat GPT você vai lá, naquele campo de inserir dados, e você diz para ele alguma coisa que você queira saber ou alguma tarefa para que ele execute. Aquele campo onde você insere as imagens é chamado de prompt. Então, para que você tire o máximo da inteligência artificial, tem a forma correta de você inserir essas informações no prompt. As pessoas fazem assim, gera para mim imagem de tal coisa. Aí ela olha e fala, não, mas não era isso que eu queria. Aí ela vai tentando arrumar, a inteligência artificial vai gerando, vai tentando consertar, e no fim, ela não alcança o objetivo que ela queria.
porque existe uma forma correta de você trabalhar com a inteligência artificial para que ela gere o resultado que você precisa. E a gente vai aprender aqui hoje, tá? Então é isso. Parâmetros, é importante saber que são palavras ou trecho de palavras que estão lá no banco de dados do ChatGPT ou de outra inteligência que trabalha com texto, e elas chegam na casa dos trilhões, tá? E ela reconhece padrões de comunicação humana. A IA generativa. A IA generativa, ela é a ferramenta que surgiu, que transformou a inteligência artificial conhecida para nós. Então a gente viu ali em algum site, alguém falou, você viu em alguma postagem, foi lá e mexeu, descobriu o ChatGPT e ele começa a fazer parte do seu dia. E as pessoas geralmente usam ele como se fosse um navegador do Google para pedir informação. Ah, como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? Onde que fica tal coisa? E isso é um uso raso assim, da inteligência artificial do que ela é capaz de fazer. Então a gente vai aprender algumas técnicas de engenharia de prompt para a gente tirar o melhor da inteligência artificial. A inteligência artificial generativa, o nome diz, né, ela gera dados, foi o uso da inteligência artificial para não só reconhecer padrões, não só classificar dados, mas para criar novos dados a partir daqueles padrões que ela reconheceu. Então, por isso, hoje é possível clonar a voz, a imagem, criar um vídeo, porque a inteligência artificial generativa, ela reconhece os padrões, ela classifica os dados e ela combina essas informações para gerar novos dados. Teve uma época que viralizou assim um vídeo, que acho que foi um dos primeiros, que era do Will Smith comendo macarrão. Quem viu isso aí? Alguém viu? Era um vídeo que estava nas redes sociais, que era do Will Smith comendo macarrão, mas era ele todo deformado, assim, comendo macarrão voando para todo lado e tal. E foi um dos primeiros vídeos ali que ficaram famosos, que foram gerados com inteligência artificial. A inteligência artificial, ela evolui muito rápido. Cada dia que passa, tipo, ela dá um salto e a gente não consegue nem acompanhar esse progresso dela, porque ela está evoluindo de uma forma muito rápida, né? Se aprimorando, se melhorando e ela criando os próprios algoritmos para que ela fique melhor e dê melhores resultados. Então, assim, gerar vídeos foi uma novidade que a inteligência artificial trouxe. Então, os programadores começaram a usar isso, alimentar um banco de dados com milhares e milhões de vídeos e começou a pedir para que ela criasse, combinando vídeos, né? E aí aparecia uma pessoa andando no ar, assim, uma pessoa correndo, daqui a pouco os braços viraram para cá. Então, ela ainda não reconheceu bem os padrões, porque a base de dados ainda não é suficiente. Então, grandes empresas, que a gente chama de Big Techs, que são empresas como Google, Facebook, elas estão trabalhando pesado, investindo em hardware e investindo no desenvolvimento de inteligências artificiais, e elas é que estão trazendo as ferramentas mais poderosas que a gente tem hoje, são essas Big Techs que estão trazendo para a gente já vai ver daqui a pouco o que elas são capazes de fazer. Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Sim, quando eu vou admitir, tem muitas pessoas hoje que criam um perfis, no TikTok e no Instagram, utilizando da IA da Almoço. Sim. Inclusive tem um muito conhecido aqui, assim, de número, que utiliza o Will Smith, só que no Brasil. E aí o pessoal, a gente realmente acredita. Que acredita que ele alcançou números muito altos. De seguidores. Nesse caso, você pode ganhar, monetizar em cima disso, com a Sim. inteligência artificial, ou não, porque está utilizando da imagem da pessoa. Então, você pode já rentabilizar isso, mesmo que está ferindo direitos autorais, porque assim, as ferramentas estão surgindo muito rápido e não dá tempo da legislação, das leis se adaptarem o suficiente para que, tipo, eu processe um cara desse. Porque eu processo um cara que fez isso, daqui a pouco tem mais 200 mil fazendo igual. O que eu faço? Vou processar 200 mil pessoas. Então, cada dia que passa é um assunto importante, que é essa questão da inteligência artificial, que está ligada a direitos autorais e tal. Então, existe um problema que está surgindo e, assim, não vai resolver tão cedo. Essa inteligência artificial que eles usam nos vídeos, do Will Smith também tem do Jack Chan e de outros personagens que os caras fazem, que fica igual, você pensa que é o cara, e é uma ferramenta chamada Deepfake. Você pega um vídeo e aí você põe o rosto do personagem, alguns ângulos, por exemplo, do rosto do Jack Chan, põe lá para IA treinar e depois você fala, agora coloca aqui em mim. E aí você falando em tempo real, ele muda o seu rosto e é como se o personagem estivesse falando. Então, isso é possível fazer em vídeos, é possível fazer hoje em lives. Então, isso está se tornando cada vez mais perigoso no sentido que, é claro que as pessoas vão usar para o mal, as pessoas vão usar para o bem, vão usar para brincadeira e tal, mas principalmente para o mal, né? Porque já estão surgindo golpes de pessoas se passando por filhos ligando para os pais, no Brasil, inclusive, mas assim, as pessoas nem conhecem que isso dá para fazer ainda. Tipo, mas como assim? Eu vi que era ela, mas as pessoas ainda não deu tempo delas conhecerem as ferramentas que os ladrões e os caras de má índole já estão usando para golpe, como no caso de um perfil fake e tal. Então hoje você pode estar falando com alguém numa live, que seja uma mulher, e você está falando com um homem. Porque a gente consegue mudar a voz, consegue usar a imagem, mudar a imagem de uma forma tão realista e perfeita que é impossível se perceber a olho nu. Então é nesse nível que nós estamos de inteligência artificial generativa. Tá? E a tendência é melhorar os resultados.
A característica das IA generativas, ela tem grandes bases de dados, como eu falei, ela tem o reconhecimento de padrões, ela cria novos conteúdos com base no treinamento, nas informações que ela tem, ela tem a questão da retroalimentação e melhoria contínua, sistemas que usam feedback para refinar os resultados. Um exemplo disso, que é uma característica da IA generativa, se você falar para o chat GPT e pedir para ele alguma informação, e ele te der a informação errada, e você corrigir ele e dizer, não, mas isso está errado. Não é isso. Se você dá a informação correta, ele vai pedir para você desculpa, e ele vai assimilar no banco de dados dele que aquela informação que você passou para ele, vinculada ao seu perfil, é a informação que para você é a correta. Então ele vai te responder da próxima vez que você perguntar, vai responder de forma certa. E esse programa fez isso sozinho, a partir do feedback que você deu. Então imagina máquinas, né, com esse programa se retroalimentando, se melhorando, o quanto isso não melhora os processos. Vou te dar um exemplo prático onde está sendo usada a inteligência artificial, onde coloca em risco a vida do ser humano. Os carros da Tesla. Os carros da Tesla nos Estados Unidos, ele tem um modo de ele dirigir sozinho. O cara vai no banco de trás, vai no banco passageiro, liga o modo automático dele e ele vai. O farol ficou verde, vermelho ele para, uma pessoa passou na frente ele para, ele vê as informações de velocidade máxima e mínima, ele reconhece as faixas, ele dirige sozinho. Então esse é o ponto que chegou a inteligência artificial aplicada num carro, cheio de sensores, de câmeras, e isso já é, na verdade, uma realidade nos Estados Unidos, os carros da Tesla autônomos. Então vai chegar o dia que você vai pedir o Uber lá pelo aplicativo, o carro vai parar aqui, você vai entrar e não tem um motorista. Dada a evolução que a gente tem tido com as inteligências artificiais sendo aplicadas nas mais diversas áreas, como no transporte e outras áreas. Então a retroalimentação e melhoria contínua, os programas são preparados para receber os feedbacks do mundo externo, seja seu ou seja do ambiente, e ele vai melhorar o seu processo. Multimodalidade, capacidade de processar e gerar diferentes tipos de dados. Então, texto, imagem, áudio de forma integrada. Então, hoje, trabalha-se as ferramentas de inteligência artificial para chegar num propósito que é chamado de inteligência artificial geral. Então, as Big Techs, as grandes empresas de tecnologia, elas estão trabalhando para chegar nesse objetivo. E o que é inteligência artificial geral? É um prompt de chat GPT onde você vai poder pedir qualquer coisa para ele e ele vai gerar. Seja uma imagem, um texto, um vídeo, uma música, um desenho, uma arte, ou você pedir para ele, você está na sua tela de Excel, você abre o chat GPT e fala, ó, eu estou aqui na tela do Excel e eu quero que você gere para mim uma tabela, e ele vai com o mouse lá, vai clicar e vai fazer, e vai resolver o problema interagindo. Então, essa inteligência artificial, que é o objetivo das Big Techs, essa inteligência artificial geral, ela tem evoluído muito e o objetivo é chegar nesse nível. Então, já tem alguns protótipos em andamento, tem algumas ferramentas chamadas de agentes de inteligência artificial. O que são os agentes de inteligência artificial? São programas de inteligência artificial treinadas para executar determinada função. Por exemplo, né, no Excel, eu abro o programa lá, o Excel, e aquele agente de inteligência artificial ele é treinado ou especializado no Excel. Então, tudo que eu precisar pedir, ao invés de eu fazer lá, inserir fórmulas, colocar lá colunas e tal, e os dados, e pedir para ele calcular ou gerar um gráfico, eu peço para o prompt do chat, e ele vai lá e vai fazer tudo para mim. Então, esses recursos de inteligência artificial são chamados de agentes de inteligência artificial. Por que agentes? Porque eles começam agora a interagir, né, com ferramentas do nosso uso. Então isso tem se tornado uma realidade e vai se tornar popular em breve. Multimodalidade. Escalabilidade e performance conforme o tamanho do modelo. Modelos maiores geralmente apresentam capacidades emergentes, não presentes em versões menores. O exemplo do ChatGPT. O ChatGPT em 2020, e ele tinha acesso a mais ou menos 75 a 80 milhões de parâmetros no banco de dados dele. Da versão 3.5 para 4, esse número do banco de dados aumentou para 1,5 trilhões. Então, assim, de 80 bilhões, aumentou para 1,5 trilhão de parâmetros, ou seja, ele ficou mais inteligente. Então, isso é possível pelo investimento das grandes empresas nas tecnologias de hardware, computadores mais potentes, mais velozes, equipamento de ponta, nanotecnologia, por aí vai. Então, os computadores mais poderosos processam mais rápido e conseguem ler mais dados. Então, quanto maior for o banco de dados, mais inteligente é a inteligência artificial. Então, a escalabilidade é conforme o tamanho do modelo, o tamanho do processamento, da memória, da velocidade, ele que vai limitar o avanço da inteligência artificial. Raciocínio em cadeia, a habilidade de decompor problemas complexos em etapas lógicas intermediárias antes de chegar à resposta final. Eu uso muito a inteligência artificial no meu dia a dia para desenvolver programas de software. Então, um programa que às vezes eu demoraria uma semana para desenvolver, em algumas horas eu consigo fazer com a ajuda da inteligência artificial. Porque depois que eu entendo o que eu preciso fazer, qual é o objetivo final, quais os dados que eu tenho de entrada,
quais as tecnologias, qual é a linguagem de programação que eu vou usar, eu faço um prompt para a inteligência artificial, seja para o ChatGPT ou outra, e digo para ele, eu quero que você crie o código disso. Então eu já dei para ele todas as diretrizes. E ele vai gerar os blocos de código que eu fazendo linha por linha levaria dias. E ele vai fazer ali em minutos ou talvez em horas. Então esse ganho, esse avanço que se teve na área de tecnologia, o pessoal da programação e desenvolvimento de software foram os primeiros a usufruir disso. Porque é algo que já se está nessa área de TI, é algo antigo, já a inteligência artificial para nós é algo que a gente ouviu falar há muito tempo e muitas coisas já se usavam, né? Mas do jeito que ela está hoje, a inteligência artificial generativa, ela trouxe grandes benefícios em todas as áreas, como na saúde e na odontologia, a gente vai ver também. Mas ela traz para o profissional a eficiência do seu trabalho. Então, antes, algumas pessoas geralmente perguntam, né, quando vem uma nova tecnologia que começa a expandir rápido demais, as pessoas começam a dizer, isso aí vai tirar o nosso trabalho, pô, isso aí vai tirar o emprego de não sei quem. Tem pessoas que vão ficar desempregadas por causa disso. Foi assim na Revolução Industrial, foi assim quando vieram os computadores e está sendo assim agora com o surgimento da inteligência artificial. Mas, de fato, a inteligência artificial não vai substituir nunca um bom profissional que tem bom senso, que tem contato pessoal, que tem o seu raciocínio lógico, que tem compaixão, que consegue ver, que consegue sentir. Então, a inteligência artificial, ela não vai substituir um profissional de nenhuma área. Ela vai dar para ele superpoderes para que ele seja um super profissional. Então, hoje o programador, se ele conhece a inteligência artificial, ele é um super programador. Então, isso deu um gás, deu um turbo aí em todas as áreas da tecnologia e nas várias áreas de avanço da humanidade, de conhecimento da humanidade. A gente vai ver na prática, e eu vou dar aqui alguns exemplos de inteligência artificiais, talvez você já tenha ouvido algum nome desse, o ChatGPT todo mundo conhece. Uma outra ferramenta chamada Midjourney, que ela gera imagens realistas. Runway, ele gera vídeos realistas a partir de imagem. Não sei se vocês viram nas redes sociais aqueles bonequinhos que o pessoal está gerando. Vocês viram? Quem já viu isso? Todo mundo já viu? Porque eu estou falando uma coisa que eu ficou me olhando assim. Mas vocês já viram aqueles bonequinhos que o pessoal está gerando? Personagem do Lula, sei lá, todo mundo. Então, alguns transformam aquilo em vídeo. Aí você vê a pessoa ir lá, tirando de dentro da embalagem o bonequinho, virando, mexendo. Então isso é feito, a partir da imagem, é feito em ferramentas de inteligência artificial de gerar vídeos, que gera vídeos. Então a partir de uma única imagem, ou de duas no máximo, de um perfil diferente, ela consegue gerar as ações. Porque ela conhece a mão, o movimento de uma mão, ela conhece o formato 3D de um boneco, de um brinquedo. Então isso parece muito real, isso se torna muito realista, né? E essa é uma das ferramentas que tem sido usadas para isso. Suno, eu pus um exemplo de cada ali, depois lá no site que vocês vão ter acesso, tem lá todas as ferramentas lá por categorias para vocês acessar lá e descobrir o que elas fazem. O Suno, ele gera música. Então você dá para ele um texto lá, eu quero que você faça uma música no estilo tal, no estilo sertanejo, no estilo rock, você dá o estilo, que fale sobre isso, isso, isso. Ele te dá a música pronta, com o cantor, com a harmonia, com a música, com os instrumentos, e isso em alguns minutos. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu já testei todas as ferramentas. É impressionante o que a inteligência artificial generativa tem feito hoje. Então, uma música que um compositor levaria semanas, isso é feito por uma criança no celular, no prompt. É uma música com instrumentos, com harmonia, porque ela tem uma base de dados que o melhor músico do mundo não teria acesso a tanta informação como a IA tem no seu banco de dados, ali com milhões e milhões de músicas diferentes. Ela reconhece padrões, ela conhece categorias, né, os estilos musicais, e ela consegue reproduzir aquilo de uma forma impressionante. Então, essas são algumas ferramentas de exemplo, com propósitos específicos, né? Uma para tratar vídeos, trabalhar com imagens, outra para trabalhar com sons e tal. Infográficos. Tem uma ferramenta muito interessante, também está lá no site, para gerar infográficos. Você pega um texto enorme lá, um PDF de 10, 15, 20 páginas, e coloca na ferramenta, ela vai fazer um resumo, ela vai destacar tópicos e ela vai gerar um infográfico, um mapa mental com algumas imagens e trechos para que você entenda aquele assunto. E isso, alguém da área da pedagogia levaria pelo menos algumas horas para ouvir, entender e criar alguma coisa. E hoje isso é feito em minutos nas inteligências artificiais. E a gente vai ver como fazer isso com as ferramentas que a gente tem hoje. A revolução das IAs na saúde. Agora a gente vai falar de uma forma mais objetiva. Agora que a gente entendeu o conceito do que é inteligência artificial, do que é inteligência artificial generativa e do que é possível fazer com ela, certo? Então, o que ela tem impactado e como ela tem impactado na área da saúde, por exemplo. Inclusive, esses slides foram feitos num programa de inteligência artificial chamado Gama. Vai estar lá na lista, vai estar lá no site também para vocês. Ele gera essas imagens, ele gera o contexto. Então, assim, você dá para ele o prompt, as informações que ele precisa, os tópicos, e ele vai gerar isso aqui para você em alguns segundos. Tá? Então, quem levava horas fazendo slides, hoje com ferramentas assim faz em minutos.
Na área da saúde, a inteligência artificial tem sido usada em diagnósticos. Tá? Então imagina, imagens digitais, radiografia, tomografia computadorizada, todas as informações que podem ser digitalizadas, alimentando um banco de dados com milhões e milhões de referências lá de radiografias, de ultrassom, tudo que é informação que eu posso digitalizar dentro de um banco de dados gigante. Então isso tem ajudado profissionais da área de medicina a chegar em diagnósticos muito mais rápido, diagnósticos muito mais precisos. Então você pega uma radiografia, olha e pode passar alguma coisa desapercebido. Você digitaliza ela e manda para uma inteligência artificial, ela fala, tem alguma coisa estranha aqui, parece que tem uma massa a mais, parece que conforme outras que existiram, ele te dá o nome das doenças, as possibilidades e tal, e vai ver coisas que às vezes vai passar batido, o médico, o profissional não conseguiria ver. Então isso torna, trabalhando em conjunto com os profissionais da área da saúde, isso tem transformado a área da medicina. Então diagnósticos precoces, você dá um diagnóstico para a pessoa antes que a doença se agrave, a partir da análise de dados de imagens, ultrassom, ressonância, tudo que pode se digitalizar. A área da saúde tem usado disso para garantir diagnósticos mais precisos, rápido e precoce. Redução de erros, né? Quando você tem um grande volume de dados de referência, uma coisa é um profissional que tem 40 anos na área e já viu centenas ou milhares de radiografia e consegue ver e identificar um problema ali que talvez um mais jovem, mais inexperiente não conseguiria. Mas com o uso da inteligência artificial, é como se você tivesse um médico de 2.000 anos, experiente em mais de 1 bilhão de radiografias, e você pergunta para ele, o que você acha dessa radiografia? Então ele dá a análise dele, a partir da análise dele você faz a sua análise. Então é assim que tem se usado na área da saúde essas ferramentas de inteligência. Sim. Quando a IA ela é especialista em reconhecer padrões. Nem eu dei o exemplo da árvore, né? Quando eu dou uma imagem, digo para ela que é uma árvore, é uma referência muito pouca. Mas a partir do momento que eu dou para ela a imagem de 1 milhão de árvores, ela já reconhece um padrão. A próxima vez que eu dizer para ela assim, o que é isso? Ela vai ser uma árvore. Então, assim, reconhecer padrões com base em um banco de dados gigante é o que essas ferramentas na saúde elas fazem. Então, por exemplo, você tem um banco de dados lá com milhões de radiografias. Então, ela analisou cada uma e ela viu que existe um padrão. Então, por exemplo, se você dá radiografias da área da face aqui, milhares ou milhões delas, ela identificou um padrão e ela classifica, né? A IA é perita em classificar dados. Ela vai ver aqui uma imagem diferente da outra. Ela vai dizer, essa aqui ela tem uma sombra, aí você diz, isso aqui é uma mandíbula trincada. E ela vai categorizar, essa aqui também é, essa aqui também, ela vai criar uma categoria. Aí você diz aqui, isso aqui é um dente inflamado, ele aparece assim na radiografia. Então ela vai classificar, essa imagem, essa são dentes inflamados. E assim vai. Então, com a categorização, isso é trabalho dos programadores, dos desenvolvedores, categorizarem as imagens. Então você, um exemplo, como profissional da área de medicina, vai dizer para mim, Leandro, tá aqui, eu tenho 10 radiografias aqui, isso aqui é tudo problema de dente quebrado, de um trinco do dente. Todas elas no mesmo caso. Eu dou para IA e ela vai ter uma base para reconhecer um dente trincado. Então é assim que funciona na prática, né? Só que em vez de dezenas, são milhares, às vezes até milhões de imagens de referência. Então quanto mais imagens tem, mais inteligente ela é, né? Então é assim que ela reconhece padrões, a partir das referências que ela tem. Otimização de prontuários, isso aqui é muito legal. Quem faz esses padrões? No começo é o ser humano. Depois o ser humano classifica. Ela se autoalimenta, exato, reconhecendo aquilo como padrão e classificando, sim, ela mesma vai classificar. Depois eu vou abrir aqui um modelo de linguagem da Google e vou mostrar para você ela classificando dados que ela faz isso em questão de segundos. A primeira vez que se faz, sim, eu preciso dizer para ela que aquilo é, por exemplo, uma árvore, né? Vou dizer para ela, isso é um ser humano. A partir daí ela entende um padrão. Ela tem que ser alimentada, exatamente. É o que na inteligência artificial se chama de treinamento. Eu preciso treinar aquele programa para que ele tenha informações suficientes. A partir desse momento, então, ele entra naquele processo de retroalimentação e de feedback. Você diz para ele assim, essa radiografia, o que tem nela de errado? Ela vai dizer, tem uma inflamação no dente. Aí você vai dizer para ela, não é, isso aí é uma mancha que apareceu na hora da radiografia, isso não é. Então, o que ela vai fazer? Ela vai aceitar esse feedback, vai entender aquilo como uma possível, que não poderia ser, que é uma possível mancha e tal. E os próximos, ela vai categorizar de uma forma diferente. Então, quanto mais informações você der para ela, e mais feedbacks você der para ela, mais inteligente ela se torna. Então, é isso que as empresas que criam essas ferramentas, elas fazem. Junto com profissionais, junto com milhares e milhares de dados sendo alimentados e feedbacks, a ferramenta se torna mais precisa.
Otimização de prontuário. Isso aqui é muito legal. Atendimento eficiente com automação de prontuário digital. Interação de chatbots. Geralmente o profissional, ou médico, ou alguém da área da saúde, ele leva muito tempo com o paciente ali digitando, né? Então você vai lá, atende o paciente, aí depois você vai fazer o prontuário dele. Ele senta lá, aí você vai digitar qual o remédio que ele tomou, qual foi o diagnóstico, qual foi a avaliação feita sua, se ele vai voltar depois, e o cara tem que ser bom de digitar ali, né? Conversar com a pessoa e digitar. Se você tem uma ferramenta, como tem hoje, essas ferramentas já são populares, né? Você pode fazer isso, inclusive, com o ChatGPT. Né? Eu criei uma ferramenta para fazer um teste, conversando com a inteligência artificial do ChatGPT, e criei um prontuário digital virtual e disse para ela, ensinei ela a se comunicar com esse meu programa e disse para ela, quando eu disser para você criar um novo prontuário, eu quero que você venha aqui e crie uma nova aba, um dado com o nome da pessoa, o sexo, a idade e tal. E depois de alguns treinamentos com essa inteligência, ela passou a fazer isso. Então eu consigo perguntar para ela, quem são os clientes cadastrados aí no prontuário? Ela vai lá, ela já sabe como se comunicar com o meu programa, ela volta e diz para mim, em voz audível, né? Ela fala, olha, tem tal cliente, tal paciente cadastrado na base de dados. Eu falo para ela, cria para mim um novo prontuário, aqui do José, que veio aqui fazer uma limpeza de dentes. Então ela vai lá e atualiza no meu programa, na interface gráfica, os dados que eu fui conversando com ela. Então hoje isso é muito comum, isso é possível fazer, tem várias ferramentas surgindo, fazendo isso. Tá? Então isso economiza muito tempo nessa questão dos prontuários, né? De você interagindo, falando com a inteligência artificial e ela fazendo o trabalho pesado, né? Ou digitando, ou criando o prontuário, ou te dando informações rápidas que você precisa. Né? Eu fiz um teste e realmente é impressionante o resultado. Você tem um banco de dados lá com 1000 pacientes seu cadastrados. Aí volta o cara 3 anos depois. Eu passei aqui uma vez e tal. E aí você vai lá procurar o nome do cara lá nos registros, nos arquivos, enquanto você pode dizer para a inteligência artificial, olha, me mostra o prontuário do seu Antônio Celso Santos aí. Ela vai dizer, encontrei um com esse nome. Qual é lê para mim o prontuário dele. Olha, veio aqui na data tal, do ano tal, fez isso, aquilo. Muito mais prático, né? Porque fala para a secretária, procura para mim fulano de tal, e ela não encontra o cara. E, então a inteligência artificial, nesse ponto, ela traz muita eficiência nos atendimentos, no consultório, tá? Que é a otimização de prontuários. As ferramentas que fazem isso hoje são chamadas de chatbots. Então o chatbot ele é treinado em alguma plataforma, você interage com ele, com texto ou com voz, e ele vai se comunicar com outro programa e vai te dando feedback, tudo isso usando a inteligência artificial nesse meio de campo, usando o processamento de linguagem natural. Então ele vai falar com você com muita naturalidade. Você dizer para ele, não é esse paciente, ele vai falar, desculpa, peraí, tá, tem um outro aqui com o nome igual. Então essa interação parece muito humana, né? Mas por trás está rodando a inteligência artificial. Outra parte importante é o acesso facilitado às informações, né? Eu estou dando um exemplo aqui de algumas centenas ou milhares de dados, mas se você tem um banco de dados com milhões e milhões de cadastros, como o cadastro de CPFs do Brasil, e você precisa encontrar alguém, a inteligência artificial vai fazer o trabalho em segundos que um ser humano levaria horas talvez para fazer. Então isso está otimizando todos os processos. Na área da saúde ela tem sido usada na área de diagnóstico, otimização de prontuários. A IA no diagnóstico médico, a detecção de anomalias em exames radiográficos com alta precisão, softwares que auxiliam na identificação de padrões complexos. Tá? Então você tem um conjunto de exames de um paciente, você colocar para a inteligência artificial, ela sugerir um diagnóstico, fazer uma observação importante que agilizaria muito o tempo do profissional fazer uma análise e tal. É como se você tivesse um outro médico te ajudando, só que esse outro médico leu 5 bilhões de livros da área da saúde e tem experiência de ver 1 milhão de radiografias e exames como aquele. Então, assim, a ferramenta de inteligência artificial, ela já é uma ferramenta indispensável para um profissional de qualquer área. Então, a gente precisa aprender a usá-la para a gente tirar vantagem disso. Tá? É benefício para nós mesmos, para como profissionais. Eu coloquei aqui 2 exemplos de software. O iDoc, ele detecta rapidamente anomalias como fraturas, hemorragias e embolias pulmonares. É integrado ao sistema hospitalar e responde quase que em tempo real. Esse Curie, aí, é especialista em exames de tórax, crânio e detecta tuberculose, AVC, nódulos pulmonares, ideal para locais com poucos radiologistas. Imagina agora como essas ferramentas de inteligência artificial elas podem estar na nuvem. Todo mundo sabe o que é nuvem? Estou ilustrando nuvem. Quando a gente fala que está na nuvem, essa informação está onde? Esse programa está onde? Está na nuvem. Nuvem é um computador remoto, é um computador que não é o seu. Ele está em algum lugar por aí com os seus dados, que não é o seu computador. Quando você acessa um e-mail e loga na sua conta, em qualquer computador, vai ter lá os e-mails que você recebeu. Aonde estão essas informações? Elas estão na nuvem. A nuvem é um computador remoto conectado com você através da internet. E esse computador, ele é um supercomputador, chamado de servidor. Tá? Os servidores são supercomputadores que estão em prédios enormes como esse, em salas cheias desses computadores chamados servidores, e lá tem informações de milhões e milhões de pessoas, como o servidor da Google, da Amazon,
Então tem prédios e prédios inteiros com esses servidores que estão as nossas informações lá. É por isso que quando você acessa o seu e-mail, as suas informações estão em qualquer computador, porque elas vêm dos servidores. Isso é chamado nuvem. Tá? Então nuvem é qualquer computador que não seja o seu, é um computador remoto. Tá? Então entendendo que eu posso ter um programa de alta capacidade rodando com supercomputadores, programas de inteligência artificial, que eu só preciso de conexão à internet para me comunicar com ele. É o exemplo do ChatGPT. Qualquer lugar que você tiver, se tiver um plano de dados lá, você está conectado na internet, você consegue ter acesso a trilhões de dados ali em tempo real, ali na sua mão. Então imagina um consultório lá na África, onde você não tem médicos, não tem profissionais da área. Você tem alguém que sabe interagir com a inteligência artificial. E lá aquele computador está conectado à internet e disponibilizado para ele uma ferramenta de inteligência artificial para gerar diagnósticos. Imagina o poder que isso tem de melhorar a humanidade, os processos, os profissionais. As aplicações são infinitas da inteligência artificial. Tá? Então esse exemplo que eu dei, uma pessoa inexperiente, no futuro, vai poder estar atendendo alguém como um profissional. Quando tudo isso estiver homologado, estiver nas leis, você vai precisar ser um bom engenheiro de prompt, além de um bom profissional da área da saúde. Então isso já é parte da nossa realidade. Eu coloquei esses dois exemplos, esses dois programas para mostrar que é real. Os programas são usados e já tem resultados. Tá? Aplicações práticas na odontologia. A gente vai entrar agora mais na questão prática da coisa. Tá? Na odontologia, análises de radiografia, já tem programas que fazem. Planejamento ortodôntico. Eu fiz um exemplo e coloquei no e-book que eu escrevi para vocês, que vai estar disponibilizado no link no final. Esse e-book eu escrevi, tem vários exemplos prontos lá, e eu coloquei algumas imagens que eu escrevi um prompt para o ChatGPT, me gerar imagens e fazer um plano ortodôntico para um paciente meu, dei as características, e para esse meu paciente ele deu algumas sugestões de tratamento e gerou imagens de mockup, então os dentes separados, depois como ficaria com resina, os dentes separadinhos e como ficaria com a faceta que chama aquela que cola. Então ele gerou imagens diferentes e eu poderia apresentar para o meu paciente e dizer, olha, se a gente fizer com resina, vai ficar assim, vai demorar tanto tempo, o custo é menor, é maior. Então isso é uma ferramenta assim, incrível que vocês vão poder utilizar no dia a dia de vocês. E no e-book que eu escrevi para vocês vai estar essas informações e referências lá mais detalhadas, tá bom? Simulação estética, resultados realistas. Na área de estética, você poder pegar a imagem do rosto de uma pessoa e você simular como seria se ela fizesse um... É lifting que chama? Aquele que é o fiozinho que puxa assim. É lifting. Então você põe o rosto da pessoa de frente, de lado, e aí você manda a IA aplicar nela a técnica depois da cirurgia de lifting, como ficaria. E aí fica a imagem toda bonita lá, o rostinho tudo em ordem. Então assim, isso não é só aparente, físico, porque essas simulações, elas podem ser feitas a partir de radiografias. Inclusive, se você tem radiografias de histórico de um paciente quando ele era mais jovem e na vida adulta, o programa consegue simular qual o movimento da arcada dentária, para onde ela iria, dada as primeiras radiografias e as de agora. Então, ela pode sugerir como seria colocado o aparelho ortodôntico, qual tratamento aquela pessoa precisaria, né, só com informações de imagem de radiografia. Então, a inteligência artificial ela tem revolucionado e na área da odontologia ela ainda vai crescer muito, mas existem algumas ferramentas já que podem ser usadas. Simulação estética, chatbots, os chatbots de triagem de agendamento, que é o exemplo que eu dei para vocês, né? Para você agendar um paciente, você buscar informações dele, você agendar o paciente, então você fazer tudo isso por voz, né? Agenda para mim um paciente daqui a 15 dias e tal. Então você poder interagir com voz, com o chatbot e ele fazer toda a parte pesada para você de cadastrar, de colocar no sistema, de te lembrar, olha, hoje às 2 horas você tem o paciente. Então isso é possível hoje fazer com a inteligência artificial. Vamos lá, das aplicações práticas. Eu dei o exemplo da IA no planejamento ortodôntico. No e-book vai estar mais detalhado lá para vocês com exemplos, né? Eu falei para vocês que essas imagens e esse contexto foi gerado numa ferramenta de inteligência artificial, que está lá no site também disponível para vocês. Um exemplo da IA no planejamento ortodôntico. Captura de dados digitais para substituir as moldagens convencionais por escaneamentos 3D. Então, ao invés de você ir lá e colocar o molde do paciente para você fazer o dente, você tira uma radiografia e o sistema ele gera com impressão 3D e tudo mais, consegue produzir um resultado melhor. Então, a tendência é que esses processos eles vão se adaptando e eles vão mudar. No futuro não muito distante, porque essa confecção, essa análise, essa projeção é muito mais eficiente quando a IA faz para você. Então, processos manuais, a tendência deles é se tornarem, de alguma forma, digitais para que a IA possa resolver os problemas para você. Então, a partir do momento que você tira um molde, você tem o modelo que você precisa replicar dos dentes.
Mas a partir do momento que você tem uma radiografia com essas informações, a IA pode tratar isso para você. Produzir um protótipo, produzir um molde, uma faceta, enfim, com tecnologias de fabricação rápida, como em prototipagem, como impressoras 3D de resina, que conseguem imprimir já o dente. Então, tudo isso vai se integrar com a inteligência artificial e esses processos vão ficar muito mais eficientes. Análise digital, então tudo isso precisa ser digitalizado. A partir do momento que eu torno digital, aí a IA consegue trabalhar para mim. Análise digital, softwares especializados que realizam análises cefalométricas, estudos de proporções faciais dentárias, avaliação de oclusão com precisão matemática. São as análises feitas a partir de materiais digitalizados. Né? Simulação virtual, criação de moldes digitais que permitem simular o movimento dos dentes ao longo do tempo, visualizando o resultado esperado antes mesmo de iniciar o tratamento. Então imagina você com a arcada dentária do seu paciente escaneada e você com ela no monitor, e aí você dizer, ó, nós vamos colocar um aparelho, e ela mostrar para você depois de quanto tempo aqueles dentes vão estar na posição que precisam estar. Então você tem um cálculo muito mais preciso, né? Você vê isso virtualmente sendo gerado, né? Você ter os dentes do paciente e a IA mostrar para você aonde colocar o aparelho, em quanto tempo o resultado seria alcançado, e você poder mostrar isso para o seu paciente em tempo real. Ó, se a gente pôr um aparelho hoje, daqui 2 anos você vai poder tirar, daqui 3 anos já vai estar bom. Então isso a IA consegue fazer hoje, já consegue fazer. O desafio está, na verdade, na mudança dos processos. Tornar isso digital, né? Assim como quando veio o computador, foi difícil as pessoas saírem da prancheta, dos cadernos de anotação para irem para o computador. Então vai ser essa mesma dificuldade, mas os profissionais que tiverem com essa mente mais aberta vão procurar a inovação dos seus processos para poder tirar vantagem dessas ferramentas de inteligência artificial. Tem aqui mais 3 exemplos: captura de dados digitais, análise digital, simulação virtual. Opa, esse aqui já foi. Eu deixei aqui na apresentação de slides, que também vai estar lá disponível para vocês, os links de alguns programas. E esses são exemplos de softwares reais de planejamento ortodôntico, tá? Tem o nome das ferramentas, tem o link para você acessar lá. Então, para captura de dados, tem aqui 3 exemplos. Análise digital, talvez vocês reconheçam alguns nomes aí. Para simulação virtual, para análise avançada com IA. Então, a gente tem ferramentas, algumas até famosas, Dental Monitoring. Vocês conhecem alguma dessas ferramentas? Que legal. Todas elas já têm recursos de inteligência artificial aplicadas nela. Tá? A tendência aqui só aumenta cada vez mais. São pagas. Essas ferramentas da área da saúde, elas são, a maioria, para não dizer assim, 99% são pagas. Tem um plano que eles chamam de freemium, né? O premium é aquele plano pago, você paga para usar. Tem o free, que é grátis, e tem o freemium, né? Que ele disponibiliza um tempo grátis para você usar e testar, e depois ele te cobra, né? Então, as ferramentas de inteligência artificial, geralmente elas trabalham assim, a maioria delas são freemium. Então, você vai lá, por exemplo, no Runway, lá para gerar um videozinho. Aí você põe lá imagens, gera um vídeo, aí ela te dá créditos lá, 100 créditos. Cada geração de vídeo você gasta 30 créditos. Aí você gera lá 2, 3 vídeos, ela fala, agora sim o plano mensal de 99 por mês. E aí você continua usando. Então, essas ferramentas de inteligência artificial, elas têm os planos freemium, que deixam você utilizar para conhecer a ferramenta, e depois ela convida você para um plano pago. E as da área da saúde, elas têm, uma ou outra vai ter um plano freemium, mas geralmente elas já são pagas, né? Não deixa você testar primeiro, né? Aplicações práticas. Vamos lá, gente. Agora eu vou fazer... A gente vai para a prática. Agora eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas, algumas coisas que a gente vai conseguir fazer aqui para vocês verem os resultados, e isso vai abrir a mente de vocês, e vocês, quem conhece a inteligência artificial e as ferramentas e o que ela pode fazer, é um caminho sem volta. É como se você passasse a usar o computador em vez do caderno. Tipo, você não vai conseguir voltar atrás e deixar de usar. Então, essas ferramentas que eu vou mostrar para vocês, principalmente agora, vocês estão iniciando no primeiro ano, vai ajudar muito vocês nos estudos, principalmente. Você entender de fato um conteúdo, né? Você ter feedbacks da inteligência artificial te explicando isso de uma forma muito mais acessível, mais próxima. Então, isso traz muitos benefícios, tá? E a gente vai ver juntos aí. Large Model Language, é isso mesmo. São modelos com um banco de dados enorme e que disponibiliza para você ter acesso a isso como o ChatGPT. Tá? O ChatGPT é um exemplo disso. Na verdade, ele não é só um aplicativozinho lá que você pergunta alguma coisa e ele fala. Então, ele é um modelo de larga escala. Então, você vai entender um pouco tudo que é possível fazer com ele. Modelos de linguagem de grande escala, a gente tem, eu coloquei o ChatGPT, Claude e Gemini. Então, tanto o Claude, que é da empresa Anthropic, como o Gemini, que é do Google, são ferramentas que podem se equiparar ao ChatGPT, e como elas, tem mais dezenas, tá? Depois vocês vão ter acesso. E é interessante que cada ferramenta de inteligência, ela te gera um resultado diferente.
Você faz a mesma pergunta para 5 ou 6 inteligências artificiais, ela vai te gerar um resultado diferente. Porque elas têm acesso a bancos de dados diferentes, que são alimentados por conteúdos diferentes. E existe a possibilidade de nós criarmos a nossa própria inteligência artificial com o nosso próprio banco de dados, e lá a gente vai pôr o que a gente quer que ela saiba. Como, por exemplo, artigo científico, ou materiais técnicos, ou livros, materiais que são de credibilidade para você. Você pode criar o seu banco de dados e a inteligência artificial vai interagir respondendo você com base nos arquivos que você forneceu para ela. Tá? A gente vai ver como fazer isso. É uma vantagem muito grande nos estudos. Você passar um PDF de 400 páginas para ela e depois dizer assim para mim, resuma isso aí em 3 tópicos. Ela tem que se virar para fazer. E aí isso agiliza muito. Tá bom? Nós vamos aprender a fazer isso. Casos de uso. Tem vários casos de uso que eu deixei para vocês no e-book. E tem lá para a área dos estudos, para a área de atendimento em clínica, para a área de diagnóstico, para ajudar você a fazer um planejamento ortodôntico. Então, tem vários prompts. Prompt é aquela forma de escrever para IA entender melhor. Vários prompts formados, uns 10 para cada área que eu deixei no e-book. Você vai poder copiar, colar no ChatGPT e ver a mágica acontecer, tá bom? Então, estão lá no e-book. Segundo, uso de LLMs treinados, que eu vou dar o exemplo do uso da ferramenta Project, da Cloud. A Cloud é uma IA como o ChatGPT. E nós vamos ver aqui isso que eu acabei de falar. Eu dou para ela algumas informações, alguns materiais, alguns PDFs, e digo para ela, ó, a partir desse material me diga e me responda. E aí eu vou perguntando, e eu vou interagindo com o material. Seja esse material em português, em espanhol, em inglês ou qualquer língua conhecida, eu consigo encher ela de informações e depois ir perguntando para ela do que se trata, fazendo perguntas específicas, dizer para ela me gerar um infográfico, para ela me fazer um resumo, para ela responder perguntas com base nesses materiais. Então, isso é muito útil no conhecimento científico. Tá? E eu vou dar o exemplo, usar o exemplo aqui da Cloud. Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês na prática como é. Isso aqui é como se fosse o ChatGPT, tá? Ele está abrindo ali. Tem o prompt onde eu vou entrar com as informações. A partir do momento que eu cliquei ali na Cloud, como a minha conta já está logada, ele vai entrar na minha conta e tem lá os meus dados, minhas informações, tudo que está carregado lá. Os meus parâmetros são conhecidos pela Cloud. Então, quando vocês entrarem nessa ferramenta, você vai ter aqui, a gente tem aqui o prompt para falar com ela. No cantinho superior esquerdo, a gente vai ter aqui uma opção chamada Project. Vou clicar nela. O que ele abre aqui para mim? Ele tem um prompt para mim interagir com ele. Aqui tem alguns projetos que eu já criei. O que é cada projeto desse? Quando eu coloco aqui para ele criar um novo projeto, ele vai pedir para mim dar um nome para esse projeto. Então eu vou colocar o nome como, por exemplo, palestra de odontologia. E aí eu vou descrever num campo lá o que é. Isso aqui é uma palestra para alunos do primeiro ano de odontologia e tal. Vou falar para ele que esse é o projeto e ele vai criar para mim. Depois que eu crio esse projeto, eu consigo enviar para ele informações. Então, por exemplo, a professora passa para mim um material para me estudar, que é um livro de determinado autor. E aí eu tenho ele em PDF, está digitalizado. Então eu consigo mandar para a IA esse material e começo a conversar com esse material. Posso perguntar para ela, por exemplo, alguma causa específica. Um exemplo. Se esse material for de equipamentos para odontologia, instrumentos para odontologia, um manual prático lá de 800 páginas. Eu posso pedir para a IA o seguinte, me dê uma lista de ferramentas que eu usaria no meu consultório para atender pediatria. E ele vai me listar lá, você vai precisar de um não sei como chama aquele ferramenta que abre, vai precisar disso, daquilo, uma pinça, e ele vai te dar a lista, segundo o manual, quais são os instrumentos que você usaria numa clínica de atendimento pediátrico, por exemplo. Então, imagina quanto tempo isso não te economiza, ou como essas informações elas são válidas, porque vieram de um manual que é padrão, ou que é referência na área da odontologia, um material sério, e a partir dali você teve essas informações. Então, eu posso pedir para ela criar uma lista e depois falar, pesquisa para mim os preços aí, quanto custa um material desse, ele vai pesquisar na internet, e depois vai dizer, você vai gastar mais ou menos uns 300 mil reais. Brincadeira. E aí, essa é a vantagem da gente usar ferramentas, esses LLMs, como da Cloud, que é disponível gratuitamente. Então, assim como você tem uma conta no ChatGPT, depois você vai criar uma conta lá na Cloud, essas ferramentas estão lá no site, você não precisa ficar preocupado, elas vão estar lá, as primeiras ferramentas, tem a Cloud, o ChatGPT, o DeepSeek, o Grok, todas elas são ferramentas como o ChatGPT. Você vai se cadastrar nelas e aí você vai poder usar. Então, a Cloud ela disponibiliza o Project. O Project, você cria um projeto, dá informações para ele e quando eu acesso a algum projeto meu, como por exemplo eu criei aqui o site
com as ferramentas de IA mais conhecidas. Então eu fui dando alguns materiais para ele aqui, ó. Ele está mostrando para mim aqui, ó, Project Knowledge, acho que é isso, né? Conhecimento do projeto. Tem lá o que eu fui mandando para ele. Aí eu mandei para ele um repositório do GitHub, que é um lugar onde se hospeda códigos, lá os programadores hospedam num lugar chamado GitHub. E tem lá milhares e milhares de códigos. Eu criei os meus códigos, pus lá e dei o link para ela. Disse, ó, o que você precisa saber está lá no GitHub e na minha conta. E aqui eu começo a interagir com ela. E ela vai buscar nessas informações que eu dei para ela e vai me responder e vai interagir comigo a partir dessas informações. Então, olha que ferramenta, né, de estudo, de pesquisa, de produção de conteúdo. A partir desse material, que poderia ter, sei lá, 300 páginas, ou poderia ter 10 mil páginas de arquivos aqui compilados, eu poderia fazer um resumo, poderia traduzir esse resumo para o espanhol, para o inglês, para o italiano, poderia pegar esse material e pedir para ele criar um e-book sobre isso. Olha as possibilidades que isso tem. Eu poderia pegar esse material e dizer para ele, resuma para mim e cria uma história em quadrinhos para que eu ensine isso para uma criança de 10 anos. Então hoje a inteligência artificial, ela consegue gerar imagem, ela consegue trabalhar com o material que eu dei para ela, e se a ferramenta que você estiver usando, como a Cloud, ela não puder gerar imagens, ela vai te dar um prompt e vai dizer, ó, usa alguma ferramenta de geração de imagem com esse prompt. Aí você vai na outra ferramenta, cola o prompt, ele te gera as imagens e você consegue compor o seu material. Tá? Incrível, né? Então essa é uma ferramenta gratuita, tá? Vocês vão poder utilizar. Aqui ela está nomeada como site. Se eu entrar aqui dentro e perguntar para ela quais as ferramentas de IA para gerar imagem. Olha como que ela começa dizendo, ó, analisando o seu site, eu posso identificar as ferramentas de IA para geração de imagens que estão na categoria da seção geração de imagens. Se você entrar no site lá, você vai ver que está separado por categorias. E aí ele disse assim, ó, no seu site, as seguintes ferramentas são as listadas. Aí ele vai dar as de geração de imagem para mim. Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, Leonardo AI, Chat AI, e ele vai dar os outros nomes. Então, olha a complexidade que ele pode trabalhar identificando textos, interagindo comigo, entendendo o que eu estou perguntando, buscando as informações nas referências que eu dei para ele e me dando um feedback. Quanto tempo isso demorou? Alguns segundos, né? Por exemplo, para eles fazerem um resumo deles para pronto. Isso aí vai ficar complicado, né? Eles vão ter que criar um banco de dados para eles. Ou para fazer a pesquisa na internet. Então, quando você usa uma ferramenta de inteligência artificial como o ChatGPT, que é o mais conhecido, e você pergunta para ele lá, você pediu para eles um trabalho sobre saúde, sei lá, você deu um tema, e eles vão lá no ChatGPT e falam, preciso entregar um trabalho de tal tema, e você vai dizer para ele, um trabalho de 10 páginas com esse tema, com tal e tal tópico, ele vai te dar pronto aquilo. Então, assim, o ChatGPT, onde que ele busca? Ele busca essas informações no banco de dados dele. Você pode pedir ou dar um modelo para ele, dizendo, eu quero nesse modelo. Você pode enviar um modelo, por exemplo, segundo a norma da ABNT, eu quero um trabalho com tantas páginas, com capa, com nome, com título, e aí ele vai te devolver o que você pedir para ele. E ele vai buscar no banco de dados dele. As ferramentas de inteligência artificial, elas têm, como o ChatGPT, Cloud e outros que a gente tem, ela tem geralmente um ícone. O ChatGPT tem. Se a hora que você for usar o ChatGPT, perto do prompt, você vai ver que tem um ícone aqui que é um globinho, como se fosse navegação na internet. Quando você ativa ele e você faz a pesquisa, então ele pesquisa não só no banco de dados dele, mas ele pesquisa também na internet, como se fosse um navegador no Google. Tá? Mas você precisa ativar essa opção, porque assim, a inteligência artificial ela vai buscar onde? No banco de dados de treinamento dela, certo? A Cloud tem o dela, o GPT tem o dele. Então tá lá, tem lá artigos científicos, tem lá livros, tem lá leis, tá tudo lá. Se você quiser uma pesquisa onde você vai pegar dados da internet também, você precisa dizer para ela, ou pelo prompt, ou algumas têm a função que você ativa como ChatGPT. Quando você for usar, você vai ver que tem um globinho, você clica, ele fica azulzinho. E a hora que você pesquisa, ele já te devolve a informação e a referência dos links. Ele vai colocar, isso aqui eu vi no vídeo do YouTube, isso aqui foi num blog, isso aqui foi num site. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a informação que está na internet não tem, às vezes, muito fundamento. O cara escreveu lá num blog, lá o que ele quisesse a respeito do assunto, de repente você perguntou para o ChatGPT, disse para procurar na internet, ele foi lá e pegou a opinião do cara do blog lá e falou para você, é isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então uma das formas da gente se prevenir a respeito disso é você pedir sempre para a inteligência artificial te dar as fontes. Então se você diz para ela assim, vou fazer um trabalho sobre periodontia, quero que esteja no formato ABNT, e eu quero que você pesquise nessas referências. Você dá o nome dos livros, ou você usa uma LLM como da Cloud, você põe os materiais lá e diz para ele fazer o trabalho com base naquele material. Então isso é você quem diz, e o resultado vai ser o que você pediu. Então é por isso que tem engenharia de prompt, que
A gente vai ver como é que funciona para a gente ter os resultados do jeito que a gente espera. Então a cloud tem que alimentar com os arquivos que... Se a gente usar aquela função do project, que a gente viu aqui, né? Que é essa aqui, ó. Eu tenho aqui um chat que eu posso começar a conversar com ele, como eu estava conversando, ou eu posso vir aqui no project e escolher um projeto que eu criei, onde eu alimentei com informações minhas. Aí eu converso com ele lá ele dá a resposta de acordo com aquele material. Mas se eu conversar com ela aqui no chat normal, ó, vou colocar aqui um novo chat. Eu estou falando com ele, ele está buscando no banco de dados dele, não no meu. Então, esses LLMs que a gente chama são esses bancos de dados nossos, que a gente treina do jeito que a gente quer, tá? Então, esse é o exemplo da cloud. É fácil de usar, você está ali, está disponível, gratuito, você entra lá, você manda um monte de material e depois você vai conversando com o seu próprio material. O exemplo da cloud, aqui a gente tem o notebook LM. Isso aqui é muito legal. O Google disponibilizou uma ferramenta que ele chama de Notebook LM. Cara, isso é muito legal, porque ele te dá uma tela para você usar o prompt e deixa você subir materiais, seja links de YouTube, seja vídeos, seja áudio, seja slides, seja livros em qualquer idioma, você vai mandando para ele e depois você vai interagindo com esse material, pedindo para ele resumir, cite para mim os tópicos, me dê uma ideia geral desses materiais. Então essa é uma ferramenta também gratuita do Google, tá? Chamado Notebook LM. Eu vou clicar aqui para a gente interagir com ela. E eu vou mostrar para vocês uma pesquisa que eu fiz da área de odontologia, que não é minha área, e como isso facilitou para mim o conhecimento e entendimento de uma área que eu desconheço. Quando você entrar no link do Notebook LM, ele vai mostrar uma telinha assim para você. Você coloca aqui, ó, try, né? Você vai testar, é gratuito, você clica lá. Quando eu clico, como eu estou logado na minha conta do Google, ele já tem as minhas informações, os notebooks que eu criei, o material que eu dei para ele treinar. Então ele vai carregar as minhas informações. Quando você clicar e você acessar pela primeira vez, vai estar lá sem nenhum material para você carregar, você interagir, tá? Ó, ele abriu aqui para mim, eu tenho 3 notebooks criados. Um que eu criei de teste, ele está mostrando aqui para mim. Um que eu criei com o tema odonto, e esse aqui que eu criei com o nome Clean Architecture, que é da parte de desenvolvimento de software, é um livro americano que é referência para desenvolvedores. E ele está em inglês e eu coloquei ali para mim conversar com ele em português, para dizer o que o cara pensa a respeito de várias coisas. Então eu vou conversando com o livro e vou interagindo com ele. Eu vou colocar esse de odonto. Se eu colocar aqui criar um novo, eu crio um novo, né? Onde eu vou dar para ele os materiais. Mas eu vou abrir esse aqui que está pronto para mostrar o que é possível fazer. Aqui, ó, à sua esquerda, tá os materiais que eu carreguei, que eu dei como base de conhecimento para ele. O que eu dei para ele? Aqui eu coloquei um PDF, eu peguei lá um material de um artigo científico da área de odontologia, coloquei aqui. Eu achei uma aula sobre odontologia, né, os campos de atuação e tal. Eu achei uma videoaula no YouTube e eu coloquei o link aqui para ela. Aqui eu coloquei dois links de YouTube. Aqui um outro PDF, um guia prático de materiais dentários, um manual enorme lá. E eu coloquei aqui. Coloquei outros 2 materiais aqui. Ela aceita áudio, aceita vídeo, aceita links de YouTube, textos, o que você precisar colocar de informação aqui, que for digital, ela consegue reconhecer. E quando eu coloquei esses materiais, quando você fizer isso, você linkar os materiais, ele de cara já vai fazer um resumo para você. Ele já criou para mim aqui um resumo, nesse pouco espaço, dizendo para mim o que é. Ó, legal. Então ele me deu um resumo, depois que eu coloquei esse monte... mas fácil ali. Quando eu coloquei essas fontes, ele já gerou para mim um resumo do material. Ele já fez isso de cara. O que ele disse? Ele falou assim, ó, eu encontrei nas fontes um resumo das coisas que são essenciais para a área da odontologia, para o estudo, para a prática, na área de ferramentas, na área de conceitos e tal. Ele deu um resumo para mim. E, a partir desse momento, eu tenho aqui um chat e eu posso ir conversando com esses materiais. Então, se a apresentação que eu peguei no YouTube tivesse em chinês, por exemplo, outra em coreano, outra em grego, eu poderia interagir com ele aqui em português sem nenhum problema. Então, acabou aquele negócio de ter que traduzir o material, de você ter que ouvir e buscar um tradutor, de você pegar o material e ter que traduzir. Com esses modelos LLMs, que são esses modelos largos de linguagem, eles trazem todo esse poder computacional que estão nos servidores lá das Big Techs, são supercomputadores, o que tem de mais moderno está lá, e a gente consegue acessar isso com uma ferramenta disponível gratuita para a gente. Então isso aqui ele é fantástico, traz muitos benefícios. Além disso, de eu conseguir conversar aqui com o chat, ele me gera alguns insights, e eu vou adicionar um material aqui para vocês verem quando vocês forem fazer lá. Tem um add aqui, ó, no lado esquerdo de materiais, eu vou colocar aqui um add. Ele abre um campo para mim, para eu arrastar algum arquivo e soltar aqui. Pode ser algum arquivo que eu tenho no meu computador, por exemplo, o áudio dessa palestra
que eu estou gravando, eu poderia arrastar aqui para dentro, soltar e dizer para ele o que é um LLM. Ele ia explicar, de acordo com o áudio que eu dei para ele, qual que é o conceito do orador sobre LLM. Então, assim, isso é fantástico. Além disso, eu tenho aqui arquivos que eu posso subir do Google Drive, documentos do Google, apresentações de slide eu posso subir para ele. Links de sites, de jornais, de matérias, de postagens, você pode enviar o link para ele. YouTube, eu pego o link lá do YouTube, que eu assisti o vídeo, a palestra, ou o material que eu preciso estudar, eu coloco para ele aqui. Eu posso colar texto, eu posso copiar esse texto de algum lugar e colar, além de áudio, vídeo, PDF, texto, Markdown, HTML, MP3, tudo que eu for arrastando aí, ele deixa eu colocar. Esses materiais aqui, cada um deve ter, o PDF deve ter em torno de 300 páginas, eu acho, cada um. E ele considera cada informação dessa que eu dei como uma fonte. Seja um livro de 10 mil páginas, seja um livro de 15 páginas. Ele considera como uma fonte. E esse LLM da Google, ele deixa eu subir para ele 60 fontes. Dá para fazer um banco de dados enorme com isso. De você pegar livros e livros da área que você está estudando, colocar aqui para ele como um PDF e depois você interagindo com ele para você de fato aprender, como se você tivesse um professor perito naquilo e você pergunta para ele e ele te responde. Então, para a área de estudo acadêmico, isso é excelente. Para você produzir materiais, enfim, são possibilidades infinitas. 60 fontes ele deixa colocar, então dá para colocar muita coisa aqui dentro. E o Notebook LM, ele é da Google. Você pode acessar ele no navegador, como eu estou fazendo aqui, ou você pode baixar ele para você usar ele no seu computador. Ele também tem essa possibilidade. Uma outra coisa legal aqui, tem uma função que só está em inglês por enquanto, mas logo vai disponibilizar em português, que quando você coloca o material, você pede para ele gerar um podcast. E o que ele faz? Ele coloca duas pessoas conversando sobre o tema que você deu para ele, uma fazendo perguntas e outra respondendo. Mas assim, a qualidade é impressionante, parecem duas pessoas. E ele vem com um padrão homem e uma mulher conversando. Então, nesse assunto de odontologia, por exemplo, que ele gerou em inglês, ele estaria perguntando assim, mas quais são as principais fontes de informação para a área da odontologia? Aí outro cara responde. E deu um podcast de 20 minutos ali, que a inteligência artificial gerou para mim, com base no tema que eu dei para ela. Então, assim, é impressionante. E isso foi com um clique, assim, em alguns minutos ela criou esse material. Então, criar materiais pedagógicos, criar materiais para o aprendizado, essa é a ferramenta. Vocês precisam ter isso aqui, como vocês têm o Google no navegador, vocês precisam ter essa ferramenta aqui. O que vocês tiverem de material digitalizado, seja voz, seja vídeo, seja PDF, vocês coloquem aqui e aqui vocês vão conseguir interagir muito melhor, aprender de fato as questões propostas. Tá? Além disso, a gente tem uma função aqui no notebook, essa função aqui, ó, Mind Map. Olha que legal. Quando eu clico nela, o que ela faz? Com base nesse conteúdo que eu passei para ela, ela gerou isso aqui, ó. Sabe o que é isso? Isso aqui é a IA categorizando o material e gerando para mim um mapa mental a respeito de todo o assunto que eu dei para ela. O que isso significa? Olha o que ela fez aqui, ó. Ela colocou uma fonte, odontologia. Mapa mental, vocês já estão craque? Então isso aí faz automático. Hein? Ó, ele categorizou para mim os materiais e ele viu que existem lá, naqueles dados que eu forneci para ele, vídeo, PDF e tal, ele viu que tem materiais odontológicos, tem instrumentos, procedimentos, ensino, diagnóstico e conceitos e princípios. Ele categorizou, lembra que a IA ela é especialista em reconhecer padrões e categorizar dados? Foi isso que ele fez. Com o material que eu dei para ele, a partir do momento que ele entendeu, né, entre aspas, que ele pegou aquele material e que ele colocou no banco de dados dele, a partir desse momento ele já fez. Ele reconheceu padrões, ele categorizou as informações e ele simplificou as coisas para que ele pudesse ter o acesso à informação. Então, se eu fizer uma pergunta que tem relação a algum material odontológico, ele não precisa vasculhar todos aqueles arquivos que eu dei para ele. Ele vem na categoria. Percebe como é um acesso mais eficiente, mais rápido, mais inteligente? Se eu faço para ele uma pergunta que tem a ver com conceitos ou princípios, ele já tem aqui, nessa categoria, os materiais que são relacionados ao assunto. Oh, meu Deus. Olha aqui que legal. Conceitos e princípios. Quando eu clico, ele tem lá dentro os materiais que ele separou para essa categoria. Técnica séptica, biossegurança, ergonomia,
de aprendizado, trabalho em equipe. Dentro dessas categorias que ele criou para mim, os materiais estão aí. Então, agora que ele categorizou, é a forma como ele acessa as informações. E fica muito mais fácil para mim, abrindo esse mapa, por exemplo, se eu quero informações a respeito de técnica asséptica. Eu clico aqui e ele vai me mostrar no material que eu dei para ele todo o assunto que tem referência à técnica asséptica. Ele está pensando ali, na verdade, ele está pegando os dados, categorizando para passar para mim. A informação que ele dá aqui, por exemplo, ó, o artigo sobre instrumentos odontológicos essenciais enfatiza normas de biossegurança e segurança. Ele coloca aqui na frente para mim a fonte de onde ele pegou esses 3 pontinhos aqui. Então ele vai mostrar para mim qual é a fonte desses materiais. Ele vai falar, ó, lá no vídeo que você passou, esse trecho aqui está sendo dito lá. Então é assim que ele categorizou as informações. E quando eu cliquei lá no Mind Map lá, ele me mostrou todas as informações que estão categorizadas naquela seção. Tudo isso, esse modelo de linguagem da Google, esse notebook LM, ele faz de forma automática, assim, muito, muito ágil, né? Então, para você classificar, estudar, separar os dados, ele é muito mais eficiente. Pessoal, vamos retomar? Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui o site, tá? Depois vocês vão acessar wise360.org/IA. Esse é o site que eu falei para vocês, ó. Tem recomendações minhas aqui, tá? Que são essas ferramentas assim que eu mais uso. A maioria são gratuitas, tem aquela opção freemium, né? Você usa um tanto no dia lá, tem créditos e tal. Então o Gamma App, esse que eu usei para gerar essa apresentação de slides, eu uso muito. Então cada card desse ele tem uma breve descrição do que é, né? E você clica nele, ele já te leva o link lá para a página para você testar, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco sobre engenharia de prompt, tá? Se você tiver material para anotar, é legal anotar. Mas se não tiver, depois você vai ler lá no e-book, tá bom? Então, como eu falei, tem as formas corretas de se falar com a inteligência artificial para você ter os melhores resultados, né? Essa aqui é a pastinha que depois você vai ter acesso. Então, tem a apresentação de hoje em PDF com os links. Então, tudo que está ali no PDF tem link, então você clica, mesmo no PDF ele vai para a página, vai para as ferramentas, tá? Tem o notebook, LM, tem o cloud, tudo que tem link, o site, ele vai. Esse aqui é o QR Code do site, aquele site que eu estava mostrando para vocês. E esse aqui é o e-book que eu fiz para vocês com esses materiais, que você vai poder fazer um copia-cola lá, copia, cola lá no ChatGPT. E tem pelo menos 10 exemplos de cada área. E assim, isso vai abrir sua mente. Pega esses prompts como modelo, porque isso vai te ajudar a gerar outros prompts como esse para você conseguir resultados. E eu vou focar mais na questão dos prompts, tá? Então esse aqui é o e-book, tá? Que eu escrevi para vocês. Essa imagem, olha que incrível, né? Criado com inteligência artificial. Mandei um prompt para ele com o nome do e-book, com o texto, e ele criou essa imagem para mim. Olha que fantástico. Bom, o e-book ele tem 17 páginas, mas ele é um conteúdo bem objetivo, tá? Porque a inteligência artificial de uma forma mais técnica, mas é bem objetivo, um textinho curto. Inteligência artificial generativa, que a gente já falou. Pode ser material de consulta para a prova, né, professor? Depois, na hora da prova, você pode dar uma estudada por aqui. O impacto da IA na saúde, que eu falei para vocês. A IA na odontologia, tem várias ferramentas, softwares, igual tem os links também na apresentação. Exemplos de prompts práticos para a odontologia. Vamos lá. Vamos descer direto. Inteligência artificial, criação da inteligência artificial, IA generativa, aplicações práticas na odontologia. Aqui é conceitos. A partir do momento que você lê isso, você começa a entender como você pode usar as ferramentas de inteligência artificial na sua área, seja para estudar, seja para adquirir conhecimento na área de odontologia, ou para ajudar em diagnóstico e tudo mais. Então, isso aqui dá um panorama geral para você abrir sua mente. O que é possível fazer com inteligência artificial, tá? Então, criar conteúdo educativo, gerar simulações visuais de resultados, produzir textos técnicos científicos, sugerir abordagens diagnósticas e terapêuticas, automatizar a comunicação com o paciente, desenvolver protocolos clínicos e por aí vai. É mais técnico, tá? Então, vou passar aqui direto. Aplicando a IA na área da odontologia. Isso aqui é conceito, a gente também já viu isso, né? Uma frase que eu falei para vocês, o valor da IA na odontologia não está em substituir o olho clínico do profissional, mas em potencializar a sua capacidade de ver além do óbvio em cada caso. Então eu uso da IA como uma ferramenta, né? A IA ela não é uma fonte, né? Ela é uma ferramenta para você usar, para auxiliar no seu trabalho. Aqui tem alguns softwares, né? Eu coloquei aqui algumas referências, que talvez algumas não estejam lá no slide.
Aqui alguns exemplos do que pode se fazer nas IAs generativas de texto, que é o que a gente vai fazer agora. Um exemplo de prompt, tá, pessoal? Aqui tem um exemplo do prompt para você entender. Resuma esse artigo sobre biomateriais e endodontia em 3 tópicos principais, destacando aplicações clínicas. Isso é um prompt, onde eu digo para a IA, eu peço para ela resumir em 3 tópicos. É uma informação mais técnica, porque vocês são da área, vocês vão saber exatamente o que vocês precisam. E junto com esse prompt eu mando o material em PDF, o artigo que eu preciso ler, ou o material que eu preciso resumir. Tá? E a partir disso, ela vai fazer para mim o resumo, colocar os 3 tópicos principais que ela sintetizou, e colocando aplicações clínicas, que não vão estar no material que você mandou para ela. Vai ser aplicações que ela vai trazer com base naquele material, com base no que ela trouxe de informação do banco de dados dela. Tá? Então, é interagir o material que você manda com a inteligência da inteligência artificial para você ter os seus resultados. Então, esse é o propósito do prompt, tá? Para ser muito eficiente. Então, tem exemplos na gestão de exemplos de prompts práticos aqui. Ó. Então, está separado por categorias. Por exemplo, para estudantes. Eu vou ler um de cada, tá? E tem uns que eu coloquei o resultado aqui para vocês verem. Por exemplo, para estudantes. Explique como a radiografia CBCT funciona, como se eu tivesse 15 anos. Inclua uma analogia criativa. Pode parecer até bobo esse prompt, né? Mas quando você informa o ChatGPT que você quer que ele explique um assunto complexo, como se você fosse uma criança, um adolescente de 15 anos, isso força ele a usar uma linguagem não técnica para alguém que não conhece do assunto e usar analogias que simplifiquem o entendimento. Então é necessário grande inteligência e capacidade para poder fazer isso. Então, esse prompt, junto com o material que você fornece para ele, ou se você não fornecer o material, ele vai buscar as informações de radiografia CBCT, vai explicar para você como funciona de uma forma como se estivesse falando com leigos. Tá? Então isso é um macete, né? A gente pode chamar assim, essa de colocar a idade. Eu vou lançar aqui para o... esse aqui é legal. Esse aplicação prática, aqui abaixo temos o resultado do prompt do exemplo 6. O exemplo 6 eu coloquei no chat GPT, para ele criar para mim. E eu disse para ele, explique o mecanismo de ação dos anestésicos locais utilizados em odontologia através de uma história em quadrinhos conceitual. Inclua os princípios farmacológicos básicos de maneira que o estudante iniciante possa compreender facilmente. Pedi para ele fazer uma história em quadrinhos. Tá aqui a imagem que o chat GPT gerou para mim. Uma história em quadrinhos, como se fosse um livrinho de criança. Ele criou um personagem. Era um dia calmo em Neuronópolis. Ele criou aqui o canal de sódio. E aqui veio a anestesia para defender o paciente da dor. Aí vem o mago aqui explicando o efeito da anestesia para o paciente não sentir dor. Aí vem aqui esse personagem que ele criou dizendo, não, agora eu não consigo causar dor e tal. E aí está o médico dizendo, não, agora eu vou poder mexer no seu dente e que você sinta dor. Então uma historinha criada com uma linguagem simples de um assunto até que um tanto complexo e que serve como um material até pedagógico, né? Então assim, isso foi feito com um prompt simples, né? Porque esse prompt que eu usei não é um prompt estruturado, igual a gente vai aprender agora. É um prompt simples, escrito de linguagem natural. Explica para mim a questão da anestesia com história em quadrinhos conceitual. Ele gerou isso aqui. A gente vai ver agora nos próximos exemplos, um de cada, e também tem resultado de outro ali que eu quero mostrar para vocês, que é de imagem também. Para diagnóstico, né? Eu coloquei lá alguns exemplos de prompt para estudante, aqui para diagnóstico, vou pegar um como exemplo. Ó, exemplo, liste os critérios diferenciais entre lesão periapical inflamatória e cisto radicular em formato de tabela. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar de um lado a lesão periapical inflamatória e no outro o cisto radicular em formato de tabela, mostrando características e diferenças. Então, pegar um material que mostra isso de forma conceitual e teórica, e colocar em uma tabela comparativa com características, isso facilita muito o entendimento, né, das características. Então, isso é assim, fantástico. Você usar esse recurso de pedir para ele criar uma tabela, por exemplo, para comparar, fazer um comparativo. Né? Uso de tabelas, isso aqui eu vou deixar para vocês verem, porque cada um desses foi criado com muito carinho. Tá? Aqui no exemplo 5, eu coloquei no chat GPT. Desenvolva um guia de interpretação visual para manchas e alterações de coloração de esmalte dental, diferenciando fluorose, hipoplasia, hipomineralização e manchas extrínsecas. Inclua características diagnósticas e imagens descritivas de cada condição. É complexo, é um conceito. Ele gerou uma imagem, que eu vou mostrar para vocês agora,
que até uma criança consegue fazer o comparativo. Olha que legal. Guia para interpretação das alterações. Ó. O dente dizendo, né? Recebi flúor demais na infância. Aí tem umas manchas brancas aqui, né? Manchas esbranquiçadas e linhas do esmalte. Fluorose dental. Aqui o outro dente dizendo, fui mal construído desde o começo. Áreas de esmalte ausente ou fina, né? Mostra algumas manchas aqui, que é a hipoplasia de esmalte. Olha que fantástico a analogia que ele fez e a historinha que ele criou para eu diferenciar cada um de forma visual. Olha esse aqui, ó. Hipomineralização. O dente dizendo, né? Parece que fiquei frágil demais depois que eu nasci. Manchas bem delimitadas, opacas e de cor. Então dá para diferenciar, né? Essa aqui dessa aqui, né? Diferenciar uma hipoplasia de esmalte de uma hipomineralização, né? A causa e o efeito, né? Manchas. Então vamos lá de novo para a historinha, a última, né? Manchas extrínsecas, né? O dente dizendo, ó, café, chá e cigarro me pintaram assim. Então percebe umas manchas escuras mais próximas da base, né? Então, depósito de pigmento na superfície. Então, ele pegou um assunto que é até complexo, que talvez você lendo as características, né, ou vendo em uma tabela, não ficaria tão claro como você vendo em uma imagem, né? Então, um prompt bem feito, ele vai trazer muito resultado. Tem aqui alguns exemplos de prompts para tratamento, né? A gente viu para estudante, a gente viu para diagnóstico, e tem aqui também para tratamentos. Prompts que ajudam a construir raciocínios clínicos complexos, otimizando planejamento e tratamento personalizado. Por exemplo, eu vou ler um só. Sugira um plano de tratamento passo a passo para um paciente com bruxismo severo e desgaste dental generalizado. Vai sugerir para mim um plano. E eu posso pedir para que ele faça isso numa linguagem simples, para que eu passe isso para o meu paciente. Para que o paciente entenda de uma forma clara o tratamento, né, a proposta de tratamento. Esse aqui, olha que legal. Eu coloquei aqui o que o ChatGPT gerou, que é o exemplo 6 do chat. Olha o que eu pedi para ele. Elabore um planejamento digital do sorriso para um caso de múltiplos diastemas em região anterior com os dentes conoides e desproporção de tamanho. Inclua as opções de tratamento, ortodontia versus restaurações diretas versus facetas. Pedi para ele dar esses 3 exemplos e comparar, né? Suas indicações, contraindicações e sequência clínica ideal. A partir desse prompt, ele gerou para mim esse material. Eu não coloquei tudo aqui, porque ele gerou um explicativo de cada item, ele fez uma tabela, ele criou comparativos. Então eu peguei um resumo do que ele fez e as imagens que eu pedi para ele gerar. Ó, o ChatGPT ele gerou uma descrição completa do planejamento digital que eu pedi para ele do sorriso, com diagnóstico estético, funcional, opções de tratamento, ortodontia, restauração direta com resina composta, facetas de porcelana ou de resina indireta. Então ele já detalhou aí algumas opções. Sequência clínica ideal, o resumo das estratégias, que é a tabela comparativa, eu pus a tabela aqui, e as imagens. E eu disponibilizei aqui para que vocês vissem. A imagem que ele gerou para mim, daquele caso que eu descrevi, foi essa aqui, que até o exemplo que eu dei, né, os dentes separados, né? E aqui, ele marcou digitalmente aqui, isso o ChatGPT fez, com base nos dados que ele tem. Ele fez aqui essas linhas de referência, né? Descreveu aqui as opções que vai ter, por exemplo, de restauração direta, colocando facetas. Aqui ele colocou em perfil, mostrando aqui ó, a distância, o tamanho do dente, traçando aqui algumas distâncias e tal. E o mockup, o que é o mockup? É como se eu tivesse realizado o procedimento com resina, naquele caso do mockup, né? Na conversa que eu estava tendo com ele, eu falei, então gera para mim a imagem do dente como ficaria se eu tivesse feito o procedimento com resina, por exemplo. Então ele criou, tá vendo, desses dentes separados, como ficaria com a resina. Agora imagina você mostrar isso para o seu cliente a partir de fotos, porque eu posso subir uma imagem para o ChatGPT real e dizer, ó, esses são os dentes, como ficaria com a restauração feita em resina. E ele me daria uma imagem daquela imagem que eu subi, porque ele identificou os padrões daquela imagem. Então não seria fictício, né? Seria real, só com a foto, né? Eu pegando uma foto bem clara e iluminada dos dentes do paciente, subindo para o ChatGPT, dizendo para ele, ó, faz uma simulação aí, arranca o dente da frente, agora põe a resina, agora põe com faceta, como ficaria? Então você consegue interagindo já só com essas ferramentas gratuitas que a gente tem acesso hoje, como o ChatGPT e outras, né, que a gente tem ali no site. Essa aqui foi a tabela que eu pedi para ele criar dentro dos dados que ele foi me mostrando, né? O resumo das estratégias. O que ele separou aqui? O tratamento. Ortodontia, resina ou facetas. Preservação, ele classificou como preservação máxima, no caso de ortodontia, preservação alta, no caso de usar resina, e preservação moderada, no caso de usar facetas, né? Como ficaria a estética? Ele classificou boa, boa e excelente, né? Então a faceta fica no acabamento excelente, mas em relação à preservação ela é moderada.
E ele colocou tempo, custo e ideal para, né? Ele até sugeriu, com base nos dados dele, ideal para quem, né? Ele colocou ali, ó, ideal ortodontia para jovens, casos de maloclusão. Correções pontuais reversíveis, ele sugeriu para quem ia fazer com resina. E ideal para transformações completas, a questão de facetas, né? Então ele fez uma sugestão, com base na conversa que a gente estava tendo ali no chat, interagindo. Ele criou essa tabela e colocou até a questão do custo. O custo mais baixo seria com resina, para você fazer a operação. O custo mais alto seria o de facetas, o custo médio seria a ortodontia. Então, só um exemplo do prompt e dos resultados que ele pode gerar para você. Um bom prompt é você fornecer imagens. Quanto mais informação você der para ele, mais claro vai ser, melhor vai ser o resultado para você. Então, quanto mais claro a gente for, melhor. Para dar tempo da gente falar da engenharia de prompt, eu já vou pular para o final. Ó. Tem exemplos de prompts para pesquisa, tá? Por exemplo, resuma esse artigo sobre biomaterial. Acho que esse aqui até esteja ali. Em 3 tópicos principais, e aí anexo um arquivo, e aí vou dialogando com o chat a partir daquele arquivo. Exemplos de prompt para gestão clínica, tá? Para a parte mais administrativa. Por exemplo, cria um checklist para automatizar o fluxo de atendimento em uma clínica odontológica com 3 dentistas. Então ele pode criar os materiais, checklists, manuais e tal para padronizar. Então, assim, muito interessante também usá-lo na área administrativa. Elaboração de protocolos. Então vamos lá, dica agora de prompts, tá? Isso aqui que eu quero que vocês entendam, se você quiser anotar, ou depois você vai ler o material. Mas isso faz parte da engenharia de prompt, que é aquilo que eu falei para vocês, que é a forma correta de você pedir para a inteligência artificial fazer algo para você. Então qual é a melhor forma? A forma para te trazer o melhor resultado. Eu criei aqui um acrônimo. O acrônimo é aquilo que você faz pegando cada letra, né, e dando para ela um sentido. Né? Então, o acrônimo certo. Tá? Então você vai fazer o prompt certo. Então o C é de contexto. Você precisa fornecer para a inteligência artificial um contexto. Por exemplo, se eu pedir para ela me sugerir um tratamento odontológico, eu começo o contexto dizendo: você é um especialista em implante odontológico. Esse é o contexto que eu dou para a IA. Sabe por quê? Porque quando eu faço isso, ao invés dela buscar em trilhões de parâmetros, ela vai buscar na categoria. Vocês viram lá o mind map, né? Que ela tem as categorias. Quando eu dou o contexto, ela já vai direto nos materiais odontológicos. Ela não vai pesquisar lá na área de ciência, filosofia, ela vai pesquisar na área odontológica. Então, quando eu dou contexto para a IA, ela se torna um especialista. Então, se eu começar dizendo, você é um médico cirurgião, e aí depois eu continuo, ela já vai, dentro dos materiais que ela tem, buscar na especialização correta. Tá? Então, isso vai deixar o seu prompt muito mais assertivo. Então, C de contexto. Forneça informações de bases essenciais para a IA compreender a situação. Por exemplo, para um paciente de 65 anos com histórico de diabetes e hipertensão controladas. Então, eu posso começar o chat dizendo assim: para um paciente de 65 anos com histórico de diabetes e hipertensão, vírgula. Então, esse primeiro é o contexto, tá? Segundo, exigências. Eu vou dizer para a IA o que eu preciso que ela faça. Preciso definir claramente. Então, eu preciso dizer para ela: eu quero que você gere para mim um material, ou um artigo, ou uma ilustração, ou seja o que for. Você precisa dizer que você precisa que ela faça, tá? Exigências. Recursos. Eu vou dizer para ela quais os recursos que eu quero que ela use. Por exemplo, eu não quero que ela faça uma pesquisa genérica, de repente. Eu quero que ela busque no manual de odontologia do autor fulano de tal, qual é o procedimento para isso. Então, os recursos eu quero que ela use. Ou as referências, tá? Recursos ou referências. Letra E. T, tarefas. Eu enumerar para a IA quais as tarefas que eu quero que ela execute. Por exemplo, analise os sintomas. 2, sugira possíveis diagnósticos. 3, recomende um tratamento. 4, me dê uma lista de remédios. 5, e por aí vai. Eu vou dizer para ela quais as tarefas que ela deve executar, tá? Subdividido. Pode ser 1, 2, 3, 4, até onde você achar que seja necessário. E por último, o O, de observações. Adicione aí qualquer informação suplementar, ressalvas ou instruções finais. Exemplo, eu escrevi todo o prompt bem estruturado, e aí no final eu coloquei uma observação. Enfatize os aspectos preventivos e não apenas o tratamento curativo. É uma observação que eu coloquei no final, para que a hora que ele gerar esse material, ele tenha esse viés aqui. Enfatizar os aspectos preventivos, tá? Que eu pedi. É isso, pessoal. Engenharia de prompt é um acrônimo que vai facilitar para vocês bastante na construção, tá? Tá no e-book. Leia com carinho. Quando você for criar um prompt, você lembra do certo, criar o certo, contexto, exigências, recursos ou referências, tarefas e observação. E aí você, criando um prompt estruturado dessa forma, a inteligência artificial vai devolver para você, assim, o que você de fato precisa. Fechado? Alguém tem alguma pergunta? Então eu encerro aqui. Tem aqui uma pergunta. Vamos lá. Por exemplo, eu
Uma logo. Aham. E aí tava treinando comigo. Escrevendo, eu tinha que escrever a logo. Aham. E aí eu falava, escreva corretamente, escreva corretamente. Aí ele E não aí eu escreveu. joguei. Ele não escreveu. Falava rápido, mas ela não corrigia. Sim. Então aconteceu uma coisa com o ChatGPT que é assim, o ChatGPT ele tinha um modelo de inteligência artificial para gerar texto. E ele tinha um outro modelo para gerar imagem, que é o DALL-E. É uma outra ferramenta. Você tinha que sair do ChatGPT para outro, que é da OpenAI também. Aconteceu que agora o ChatGPT integrou. Então, direto do prompt, você consegue falar com ele. Por exemplo, essa figurinha que ele gerou para mim, essa imagem, eu gerei pelo menos umas 3 até sair do jeito que eu queria, baseado no prompt correto. Agora, recentemente, não faz 2, 3 dias, que essa ferramenta está integrada. Então, os feedbacks do usuário, como o seu, por exemplo, pô, você está escrevendo errado. Então, está ajudando a ferramenta a se melhorar. Então, o mesmo que você fez na semana passada, quando você fizer na semana que vem, o resultado já vai ser melhor. Entendeu? Então, porque agora ele integrou, ele evoluiu, então todo dia tem atualização do ChatGPT. E agora que ele gera imagens também direto no chat, ele está sendo mais preciso. E tem a questão também da versão do pago e do gratuito. Que o gratuito, ele usa a versão 3.5, que tem acesso a um banco de dados menor. A versão 4.0 tem uma versão, então, acesso a um banco de dados bem maior. Tá? E aí lá no site tem, além do ChatGPT, tem as outras ferramentas, a Cloud, o Grok, o Gemini. Você vai poder testar esse mesmo prompt em cada uma delas. Alguma delas vai acertar. Para gerar logos, eu aconselho você lá no site, tem um card chamado Hugging Face. No Hugging Face tem centenas, se não for milhares de ferramentas de geração de generativa. Lá ele é separado por categoria. Lá dentro do Hugging Face você pode procurar por criação de logo, ou só logo. E ele vai te dar uma ferramenta, um modelo específico treinado para logo, e lá você vai conseguir digitar o seu prompt e gratuitamente ele vai gerar para você de forma mais assertiva. Nada. Mais alguém? É isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, pessoal.